Amor, toda vez que você pede para me encontrar, meu namorado online sempre diz que é um monstro em um jogo de terror. Mas que tipo de monstro implora por beijos? E ainda faz videochamadas para embalá-la para dormir todos os dias, até que a garota é selecionada para entrar no jogo de terror, e o grande chefe psicopata infantil aprende sob ele. Querida, você acredita agora? Meu namorado desligou de novo. A cada certo tempo, o celular dela desliga e ela fica incontactável. Depois de muito tempo, a garota finalmente não aguenta mais. Namorado, você sempre some por alguns dias. Tem outra pessoa lá fora e você quer terminar comigo? Não, eu nunca, jamais terminaria com meu bebê. Ouvindo a voz magoada e quase chorando do outro lado da linha. O homem a acalma freneticamente. É tudo culpa minha por deixar meu bebê bravo. Não chore, não chore. Bebê, você pode me bater, me xingar, fazer o que quiser. Shannon esfregou os olhos, com as órbitas vermelhas. Ok. Então venha me encontrar agora, me deixe te bater. O encontro é obrigatório, preciso te encontrar. O telefone ficou mudo de novo. Depois de um tempo, ele gaguejou. Bebê, não é que eu não queira te ver. É que não tem jeito, certo? Shannon já ouviu essa desculpa muitas vezes. Ele não quer mais ouvir. Vamos terminar. Eu não quero um namorado que eu não posso ver nem tocar. Shannon desligou o telefone e virou a cabeça, teimosamente limpando as lágrimas de seus olhos. Justamente naquele momento, um som estridente de freios veio. No segundo seguinte, o ônibus escolar, como se estivesse desviando de algo, perdeu o controle e bateu na beira da estrada. Shannon foi contido pelo cinto de segurança e não foi jogado para fora. No meio do enorme estrondo, ele pensou que ia morrer. No segundo anterior à perda da consciência, uma mão invisível apareceu no vazio. Bloqueou seu caminho. Gentilmente o pegou do assento e o apertou em seus braços. Um murmúrio familiar soou em seu ouvido. Bebê, eu vim te encontrar. Com o retorno da consciência, uma voz fria do sistema soou na mente de Shannon. Bem-vindo jogador à instância Castelo Rosa. Condições para passar. Sobreviver com sucesso por 7 dias ou completar a missão do cliente. Shannon, tremendo de frio, viu onde estava. O ônibus escolar e os colegas de classe haviam sumido. Ele estava sentado à mesa de jantar comprida com um grupo de estranhos. As velas na mesa tremeluziam, tornando a expressão de todos muito feia. Ninguém ousava falar. Shannon ficou chocado. Como ele apareceu repentinamente aqui? Mas a atmosfera estranha o impediu de perguntar. Depois de um longo tempo, o homem sentado perto da posição principal empurrou os óculos. Você está dizendo que seu pai foi assassinado? Meus pais foram mortos. Para que suas almas descansem em paz, o enterro não deve ser apressado ou incompleto. Vocês são os detetives que eu convidei. Encontrar cabeças é uma pequena questão, certo? Os olhos do menino de cachos dourados são azuis. A maneira como ele fala é realmente adorável, mas o que ele diz faz com que a temperatura ao redor caia drasticamente. N não tem problema. O homem de óculos não conseguiu impedir, e um homem idoso sentado à sua frente se enrijeceu. Vendo isso, o homem de óculos franziu a testa. Em jogos de terror, você não pode concordar aleatoriamente só porque o NPC não parece humano. Se você acionar o mecanismo de morte, morrerá sem saber como. Isso seria um problema para todos. O garotinho sorriu, revelando 2 covinhas, e se virou para instruir o mordomo atrás dele a pedir aos cozinheiros para servir a comida. Esta noite, devemos entreter bem os convidados de honra. Não sei se é uma ilusão, mas por um instante. Shannon viu que os dentes do garotinho eram serrilhados, do tipo que pode esmagar ossos. Ele ficou tão assustado que seu coração tremeu. Logo, os cozinheiros trouxeram os talheres e os colocaram na frente dos jogadores. Shannon ainda não tinha visto o que estava no prato. Quando ouviu o som de talheres ao lado. Que nojo! O que é isso? Isso é realmente comestível? No prato, pedaços de carne vermelha ainda estavam pulsando. O cheiro sufocante encheu o ar. Em um copo colocado ao lado, havia um líquido vermelho brilhante que não parecia vinho. O garotinho parecia muito satisfeito com a forma como eles estavam assustados, e sua expressão ficou um pouco desagradável. Vocês não gostam? Comam rápido, não podem deixar sobrar. Se não comermos tudo, o que acontecerá? Uma garota reuniu coragem para perguntar. O garotinho inclinou a cabeça e olhou para ela. Crianças mas desperdiçam comida e devem ser punidas. Serão transformadas em comida e comidas por todos. A garota estremeceu. Ela cerrou os dentes. Pegou a faca e o garfo e engoliu os pedaços de carne avidamente. Em seguida,
Com o rosto abatido, disse, eu terminei. Nesse momento, os grandes olhos do garotinho olharam para Shannon. Você não vai comer? Shannon respirou fundo e cortou a carne lentamente com uma faca. Eu vou comer. Assim que terminou de falar, Shannon de repente descobriu que algo estava se agitando na carne. Um olho se abriu de dentro. Ele encarou Shannon de perto, assustando-o a ponto de deixar cair a faca e o garfo no chão, produzindo um som nítido. O garotinho, como se tivesse encontrado algo errado, esfregou as mãos animadamente e olhou para Shannon. Você é muito bonito. Você também deve ser super delicioso para comer. Shannon observou o mordomo se aproximando dele passo a passo. Ele estava hesitando sobre se poderia sobreviver se fugisse dali. Quando várias batidas repentinas vieram da porta. Quem é? O garotinho ficou incomodado. Ele franziu a testa descontente e olhou para a porta. O mordomo, que estava a apenas 2 passos de Shannon, mudou de rumo e abriu a porta. No segundo seguinte, ele pareceu ver algo aterrorizante, um medo repentinamente virando sua cabeça. Jovem mestre, seu tio Bailey vos chegou. Desde quando eu tenho um tio? O tom de choro do menino parou e sua expressão se contorceu ligeiramente, então ele mudou de tom à força. Eu tenho um tio, por favor, o deixe entrar. Ao ouvir isso, seus olhos permaneceram fixos e suas sobrancelhas franzidas. Esta dungeon não deveria ter apenas um boss? De onde veio o tio de tom choroso? Esse NPC inexplicável poderia ser um novo boss? Sempre com uma expressão solene, a dificuldade de uma dungeon de boss duplo não é apenas nível C, a taxa de mortalidade aumentará muito. Com o som de passos, um homem alto e ereto logo apareceu aos olhos dos jogadores. Todos mostraram um traço de surpresa em seus olhos depois de vê-lo. Se o garotinho é requintado e adorável, a aparência deste NPC é simplesmente perfeita. O homem estreitou os olhos e examinou as pessoas no restaurante. Seu olhar pousou em Shannon. Ele olhou fixamente por alguns segundos e um tom suspeito de vermelho apareceu em seu rosto. E os cílios de Shannon tremeram levemente. Seu olhar se voltou para trás do homem e descobriu que não havia sombra. Como se percebesse algo, Bailey vos franziu a testa arrogantemente e um fio de seda negra surgiu de seus pés. Shannon pensou que estava tendo alucinações. Ele viu a sombra atrás do homem ficando obedientemente no chão. Só então ele respirou aliviado lentamente. Ele se consolou que era uma ilusão causada por muita tensão, mas no segundo seguinte, quando ele levantou a cabeça e acidentalmente encontrou os olhos do homem. O ar que ele não tinha terminado de soltar foi puxado de volta. Que olhar terrível, como se fosse engoli-lo vivo. O coração de Shannon batia forte. Ele desviou o olhar apressadamente e se curvou para pegar os talheres para disfarçar o nervosismo. Ele não pode morrer aqui. A universidade para a qual ele trabalhou tanto ainda não foi cursada e ele nem conheceu seu namorado online. Terminar era apenas raiva. Ele tem que voltar vivo para explicar as coisas para ele. Vendo o homem olhando mortalmente para Shannon, todos os jogadores suaram por ele e também perceberam que terminaram de comer rapidamente a carne em seus pratos, mas ninguém percebeu. O brilho escuro nos olhos do homem era fanático e obcecado. Tio, sente-se à cabeceira da mesa. O tom choroso perdeu sua travessura anterior. Obedientemente chamando silenciosamente, até mesmo bajulando um pouco. O mordomo apressadamente se adiantou para trocar os talheres. Não precisa. Bailey vos caminhou até o lugar ao lado de Shannon e bateu com seus dedos longos e finos na mesa. Eu vou sentar aqui. O jogador cujo assento foi escolhido por ele apressou-se em se levantar para dar lugar. Bailey vos olhou para a comida no prato. Me traga uma porção igual a dele. Shannon segurou firmemente os talheres e encarou os globos oculares no prato. Ele ama tanto comer? Coma a porção dele também. De qualquer forma, ele não quer comer. Se ele não comer, ele vai morrer. Mesmo se comer, ele pode não sobreviver. Shannon suspirou resignadamente. Ele cortou um pedaço de carne vermelha. Abrindo a boca sem esperança de vida, olhos vagos ao lado fixaram-se em seus lábios rosados. A carne que estava prestes a entrar na boca de repente teve um traço de... Lutando para pular do garfo, escorregou pela toalha de mesa até o chão para se esconder. Até mesmo os globos oculares no prato desapareceram. Aum mordeu. Shannon mordeu. Lábios quentes tocaram a ponta dos dedos frios. Shannon ficou surpreso. Deng Yuan virou a cabeça com um sorriso ambíguo. O rosto do homem na ponta dos dedos estava sombrio. Uma respiração perigosa agitava-se nas profundezas de seus olhos frios. Parecendo extremamente irritado, Shannon ficou chocado. Soltou os dentes e cuspiu o dedo dele. Depois limpou a boca e recuou timidamente.
com medo de que o homem o estrangulasse até a morte, mas Bailivos não o fez nada, ele baixou os olhos. Esfregando a leve marca de dente mordida na ponta dos dedos sob a cobertura da toalha de mesa, sem conseguir controlar, os dedos humanos de repente se transformaram em teias de aranha pretas. Animado para se aproximar, Shannon flutuou em direção a ele. Bailivos o parou com uma careta. Ele parou a teia de aranha. Avisando com os olhos, a teia de aranha relutantemente voltou a ser um dedo. Bailivos apertou com força. Beliscou o segmento com a marca de dente e depois o colocou no bolso para guardar. Após o jantar, começou a distribuir os quartos. Havia um total de 6 homens e 6 mulheres jogadores, e todos decidiram por unanimidade que 2 pessoas deveriam ficar em um quarto, para que pudessem cuidar um do outro. Eu não quero ficar no mesmo quarto que ele, disse Li Qian, que foi designado para ficar com Shannon. Não me entenda mal. Eu não quis dizer nada mais. Você foi alvo de NPCs à mesa de jantar e eu não entrei no jogo muitas vezes. Tenho medo de não conseguir protegê-lo. Você deveria encontrar alguém mais poderoso para morar junto. As palavras de Li Qian foram impecáveis. Mas todos os inteligentes entendem que ele está com medo de que Shannon o arraste para baixo. Tudo bem. Eu posso morar sozinho. Shannon também não é bobo, e não força nada quando é rejeitado. Lin Zong olhou para ele profundamente. Não disse nada. As meninas moram à esquerda. Os meninos moram à direita. Curri, que estava brincando com uma bola de couro, os levou para o 3º andar. Um quarto para cada pessoa. Vocês realmente querem morar juntos? Não é mais confortável dormir sozinho? Obrigado, mas gostamos de estar com outras pessoas. Lin Zong, o homem dos óculos, tornou-se vagamente o líder entre os jogadores. Que pena, Curri amoleceu seu rostinho, estalou a língua. Lembre-se, para não mencionar que este lugar é remoto, pequenos animais podem entrar à noite. Tranque a porta após as 12 e não saia, para não encontrar o que não deveria, e também não vá para o 2º andar. A saúde do meu irmão não é boa e ele precisa descansar, não o perturbe, depois de dizer. Curiel inclinou a cabeça e sorriu docemente. Então, por favor, encontrem a cabeça do meu pai o mais rápido possível. Se não houver tempo suficiente, terei que encontrar uma nova cabeça para colocar nele. Depois de terminar de falar, Curiel bateu a bola de couro e subiu as escadas. No entanto, ao chegar à curva da escada, a bola de repente escapou de sua mão e rolou até os jogadores. Ele engoliu em seco e disse sinceramente, você pode pegar para mim? Claro. San Yue, o homem de longa vida, apressou-se em se curvar para pegar. Ele queria deixar uma boa impressão para evitar ser o primeiro a morrer. Você é uma pessoa tão boa. Deus te abençoe. Curiel pegou a bola e subiu as escadas feliz. Depois que o NPC saiu, os jogadores relaxaram imediatamente. Lin Chong organizou os meninos para dividir os quartos. Mas as meninas estavam com problemas. Ele não podia realmente deixar Shannon morar sozinho. Curiel disse claramente que haveria perigo à noite. Se ela estiver sozinha, ela pode ser a primeira a morrer esta noite. Felizmente, uma mulher chamada Dong Mai falou. Eu vou morar com Shannon. Shannon olhou para ela surpresa. Todos achavam que ela estava em perigo e que algo aconteceria. Dong Mai estava disposta a morar com ela. Então está decidido. Lin Chong acenou com a cabeça. Quando vocês terminarem de arrumar, venham ao meu quarto. Vou contar as regras do jogo. Lin Chong tinha um temperamento refinado. O que ela disse tinha uma estranha sensação de felicidade. Li Jian e sua colega de quarto foram os primeiros a escolher o quarto mais interno. As outras 2 meninas também ocuparam o quarto do meio. Só restou o quarto perto da escada. Dong Mai abriu a porta. Não os culpe. Neste lugar, todos se protegem. Eles estão justificados em fazer isso. Mas quando você encontrar perigo, você não precisa ser tão bondosa. Shannon piscou. Eu pensei que você me aconselharia a ser bondosa. Pessoas bondosas morrem mais rápido. Deixando esta frase, Dong Mai entrou no banheiro. Depois de confirmar que nenhum monstro sairia de dentro, ela se agarrou ao vaso sanitário e vomitou muito. Quando Dong Mai terminou de vomitar e saiu do banheiro, Shannon entregou uma toalha. Ela percebeu que a perna esquerda de Dong Mai parecia estar faltando um pouco. Dong Mai não se sentiu ofendida. Ela disse generosamente, poliomielite. Eu fiz muitas cirurgias, mas os resultados não foram ideais. Mas depois de entrar no jogo de terror, você pode trocar pontos por saúde. Estou muito satisfeita com isso agora. Shannon capturou informações importantes. Mas o que a surpreendeu foi que Dong Mai realmente entrou voluntariamente. Depois de se arrumar um pouco,
Eles decidiram ir até Lin Chong para perguntar sobre a situação. Quando estavam se preparando para sair da porta, Shannon percebeu pelo canto do olho que a janela não estava bem fechada. Então ela diminuiu o passo para fechar a janela. Havia muitas rosas plantadas no pátio, cobrindo toda a parede. Lá fora, algumas flores espiaram para dentro. Shannon acabou de empurrar as flores para fora e, inesperadamente, olhos se abriram nos estames. Eles olharam para Shannon de cima a baixo, os galhos de flores tremiam excitadamente. O que foi? Dong Mai já estava perguntando na porta. Está tudo bem. Shannon baixou os olhos e fechou a janela. Só então ele saiu, e as flores do lado de fora da parede estavam batendo no vidro, descobrindo que não conseguiam entrar. Uma a uma, eles abaixaram suas cabeças murchas. Assim, todos rapidamente se reuniram no quarto de Lin Chong. Ouvindo explicar, as pessoas que são puxadas para o jogo de terror entrarão continuamente em diferentes instâncias. Complete as tarefas. A conclusão da tarefa resultará em pontos e itens correspondentes. Mas morrer na instância resultará em morte na realidade. Xiao Qian estava se animando. A condição de aprovação para esta instância não é apenas sobreviver por 7 dias? Não conseguimos encontrar a cabeça do pai do garotinho. Não deveria haver problema, certo? E a dor de estômago não pensa assim. Você não ouviu o Corre dizer? Se não encontrarmos a cabeça, ele encontrará uma nova cabeça para seu pai. As únicas pessoas vivas aqui somos nós. Onde você acha que ele vai encontrá-la? Wenyan Shannon encolheu o pescoço. Ela é uma mulher. Não deve haver muitos problemas. Neste momento, a garota ao lado de Shannon, Gogo Geogiao. De repente, ela pareceu nervosa. Não eram nem 10 horas quando chegamos aqui? Shannon inconscientemente olhou para o relógio na parede. Sim, eu lembro que eram 9 horas e 53. Nesse momento, suas palavras pararam abruptamente. São 11 horas e 56. Eles conversaram por tanto tempo? Lin Chong rapidamente descobriu o problema, começando a infectar. O fluxo de tempo aqui está errado. Não saia depois das 12 horas. Vocês têm que voltar para seus quartos rapidamente. Em um piscar de olhos, o relógio saltou mais 2 pequenos quadrados. São 11 horas e 58. Sem tempo para dizer mais nada, todos correram apavorados para seus quartos. Shannon deu um passo para dentro da porta do quarto. E então sentiu algo tropeçando nele. Dong Mai o puxou a tempo. A porta se fechou com um estrondo e as luzes foram apagadas ao mesmo tempo. Shannon vagamente viu que já era meia-noite. Lá fora, fios pretos saíam das rachaduras do teto, reunindo-se no corredor e gradualmente se combinando em uma figura humana. Durma rapidamente. Recuperar sua força física é a única maneira de lidar com amanhã. Há apenas uma cama grande no quarto. Dong Mai escolheu um lado para se deitar. Shannon tateou para o outro lado, tirou os sapatos e apalpou o tornozelo que havia sido enrolado. Não estava ferido, mas parecia que algo o havia lambido. Originalmente, neste ambiente, seria difícil adormecer, mas Shannon adormeceu assim que tocou o travesseiro e até teve um sonho. Ele sonhou com um bom amigo em casa. Ele se dava muito bem com a outra pessoa, mesmo que nunca tivessem se conhecido. Havia também uma palpitação acelerada, então eles começaram a namorar naturalmente. A família original de Shannon não era feliz, mas o namorado dele era muito bom para ele. Ninguém comemorou seu aniversário, mas naquele dia, o namorado fez um grande show de fogos de artifício para ele. Todo o céu estava radiante para ele. Só que o namorado se recusou a vê-lo. A ameaça de término também não funcionou. Shannon não queria terminar. Ele soluçou baixinho, e a sombra parada ao lado de sua cama parou e quis tocar sua mão. Retraiu-se em pânico. A sombra se inclinou com a intenção de coachar e beijou seus cantos úmidos dos olhos. Sentindo o rosto pequeno e macio meio enterrado no cobertor, a sombra não conseguiu controlar a alegria e apertou algumas vezes. Os filamentos de fungos ramificados aproveitaram a oportunidade para entrar no cobertor. Sentindo o ar ao redor ficando frio, Dong Mai abriu uma fenda nos olhos vigilantemente. Ele olhou ao redor. Não encontrou nada e fechou os olhos novamente. A sombra que herdou a forma humana novamente parecia achá-lo irritante. Com um golpe de faca, Dong Mai foi nocauteado. Então, ele entrou no cobertor satisfeito e envolveu Shannon em seus braços com filamentos de fungos como marés. Os filamentos de fungos estavam muito inquietos. Eles estavam muito curiosos e usaram tentáculos para tocar e zombar de Shannon, fazendo a pessoa em seus braços gemer suavemente. A sombra ficou ainda mais animada. Ele apontou sua cabeça para os lábios de Shannon e o beijou.
Os filamentos de fungos pretos instantaneamente ficaram rosa-choque. No dia seguinte, Shannon acordou repentinamente de um sonho. Ele se sentou e respirou profundamente ar fresco. O cobertor escorregou de seu corpo. Shannon abaixou a cabeça e sua expressão congelou por alguns segundos. Ontem à noite. Ele tirou a roupa quando foi dormir? E de onde vieram essas marcas vermelhas em seus braços e pernas? Será que ele foi atacado por um fantasma na noite passada, mas ele estava dormindo muito profundamente para perceber? Mas o fantasma não o matou. Shannon se maravilhou com sua boa sorte enquanto vestia suas roupas e ia ao banheiro para lavar, até que ele olhou no espelho. Vendo algumas marcas vermelhas em seu pescoço também, Shannon percebeu tardiamente que não era bem isso. Essas marcas. Quanto mais ele olhava para elas, mais pareciam beijos. As bochechas de Shannon ficaram vermelhas. Seu corpo todo doía. Como se ele tivesse sido abraçado e dormido a noite toda. Será que foi a irmã Dong Mai quem fez isso? Neste momento, sons vindo do lado de fora indicavam que era hora de levantar. Shannon rapidamente se lavou, puxou a gola da camisa para cima e abriu a porta do banheiro. Dong Mai o cumprimentou primeiro, dizendo bom dia. Não sei o que aconteceu. Sinto como se tivesse levado uma pancada na nuca. Meu pescoço está muito dolorido. Dong Mai olhou para ele, movendo o pescoço. Shannon pareceu ainda mais certo disso. Até a irmã Dong Mai está desconfortável. Será que é o que eu estou pensando? Li Qian tem medo do perigo e não mora com ele. A irmã Dong Mai é amigável e o protege. Então, o que ela sente por ele é aquele tipo de sentimento. Então Shannon perguntou hesitantemente. Irmã Dong Mai, você teve sonambulismo ontem à noite? Não, eu durmo muito quieta e nunca me movo. Dong Mai não fazia ideia do grande drama que Shannon estava imaginando. Vendo seu rosto corado, ela ficou preocupada. Você também não está se sentindo bem? Shannon mexeu os dedos, sem ousar olhar para Dong Mai. Irmã Dong Mai, eu tenho um namorado. Ao ouvir isso, o rosto de Dong Mai ficou cheio de interrogação. Mas ela ainda acenou educadamente em resposta. Que bom, eu também tenho um namorado. Do tipo que vai se casar em breve. Quando sairmos daqui com vida, seremos boas amigas. Quando chegar a hora, enviarei um convite para você. Só então Shannon entendeu. Que tolice ele estava pensando. Seu rosto ficou ainda mais vermelho. Mas, se não foi a irmã Dong Mai quem o beijou, quem mais poderia ter sido? Antes que ele pudesse entender, um som de espelho quebrando veio do banheiro. Dong Mai, que tinha ido se lavar, saiu com o rosto sombrio. Shannon, você viu alguma coisa no espelho agora? Não. O coração de Shannon deu um salto. Ele olhou para o banheiro, mas do ângulo em que estava, não conseguia ver o espelho. Dong Mai soltou um suspiro de alívio ao ouvir isso. Que bom que você não viu nada. Havia algo sujo no espelho. Eu o quebrei. É melhor não trancar a porta quando for ao banheiro no futuro. Se algo acontecer, você pode ficar preso facilmente. Shannon assentiu obedientemente como um bom menino. Os passos de Dong Mai pararam. Percebendo algo, sua expressão se tornou significativa. Pequeno anã, você está tentando me enganar? Primeiro você me pergunta se eu tenho sonambulismo. E então enfatiza que gosta de homens. Essa marca de beijo no seu pescoço, você não está suspeitando que fui eu quem te beijou, está? Os pequenos pensamentos de Shannon foram expostos na frente dele. Ele se sentiu um pouco envergonhado e admitiu seu erro lamentavelmente. Parece que a mansão não tem apenas um fantasma, mas também um tarado. Dong Mai arqueou as sobrancelhas. O tarado tem bom gosto, sabe escolher os mais bonitos para beijar. Shannon quase chora. Ele pergunta com a voz rouca, foi mesmo um fantasma que me beijou? Alguma coisa deve ter entrado no meu quarto ontem à noite. Dong Mai sente que a dor no pescoço também foi obra de um fantasma. Parece que não acionamos as condições de morte, então o fantasma não pode nos matar diretamente. Mas você definitivamente está sendo observado por um fantasma. Assim que Dong Mai termina de falar, um grito agudo vem de fora. Ah, alguém morreu. Neste momento, a porta dos quartos de Lin Chong e San Yu está lotada de pessoas. Vendo Dong Mai e Shannon chegarem, o gordinho com dor de barriga abre caminho. Ele sussurra que foi o Wang Tongtong quem gritou. Eles não fecharam a janela do quarto ontem à noite. A flor da parede atacou Wang Tongtong e ele veio procurar Lin Chong. O resultado foi que San Yui morreu. Lin Chong cobre a boca de Wang Tongtong com força. Ele força um sorriso. Ele está delirando. San Yui, não acorde. Quando San Yui se vira, Shannon finalmente entende a situação. O homem alto e magro é de fato San Yui.
mas sua cabeça e corpo estão separados, e foram costurados novamente com linha. A técnica de costura é muito grosseira, fazendo com que pareça uma centopeia feia empoleirada em seu pescoço. Sun Yui olha rigidamente. Wang Tonton, que está sentado no chão, emite um som rouco em sua garganta. Por que você disse que eu não sou gente? Ele ainda não percebeu que já está morto. Temos que fazê-lo acreditar que ele é gente. Caso contrário, ele provavelmente vai começar a matar. Dong Mai vê que a expressão de Shannon não está boa e o protege atrás de si. Não olhe. Wang Tonton, lembrado por Lin Chong, abre a boca tremendo. Irmão Sun, desculpe. Eu estava dizendo besteiras de sono esta manhã. É assim. Eu te perdoo. Dizendo isso, Sun Yui arranca diretamente os globos oculares e os coloca na boca para mastigar. Estou com tanta fome. Quando vamos tomar café da manhã? A expressão de Lin Chong fica desconfortável. Vá primeiro. Nós vamos ficar para educar Wang Tonton, para que ele não faça mais piadas. Então vamos te encontrar imediatamente. Ao ouvir isso, Sun Yui abre a porta cambaleando. No segundo seguinte, Wang Tonton chora alto nos braços de Lin Chong, e Dong Mai limpa rapidamente as manchas de sangue no quarto. Em seguida, pergunta, o que aconteceu? Sun Yui definitivamente acionou as condições de morte. Lin Chong suspira, eu intencionalmente dividi o quarto com ele ontem à noite para protegê-lo. Mas eu não vi como ele morreu. O resultado não foi alterado. As condições de morte são... Dong Mai questionou. Lin Chong supôs que era aceitar o pedido de Curiel ou passar a bola. Li Qian, ao lado, concordou. Definitivamente é isso. Sun Yui estava muito ansioso para se mostrar. Curiel pode ter pensado que ele seria uma ajuda poderosa, então o matou. Ao ouvir isso, Shannon questionou, mas como um garotinho poderia fazer isso sem fazer barulho? Matar Sun Yui, que é muito mais alto e forte do que ele. Li Qian revirou os olhos com raiva. Você nunca assistiu a filmes de terror? Esses fantasminhas são os mais problemáticos. Shannon podia sentir que Li Qian não gostava dele. Mas ele não se importava muito. A suposição de Anan tem alguma razão. Dong Mai falou. Sun Yui foi decapitado, e nossa tarefa é encontrar a cabeça do pai de Curiel. Essas duas coisas são semelhantes em certa medida. Dong Mai continuou calmamente. Por que não pode ser o pai de Curiel quem matou Sun Yui? Você quer dizer, além do fantasma do menino na vila, o pai dele também se tornou um fantasma? Dividindo um quarto com quem tem dor de estômago. Zhao Rui esfregou os braços. Irmã, não me assuste. Alguém já viu o pai de Curiel? Li Qi acreditava que Dong Mai estava tentando ajudar Shannon a desabafar, deliberadamente contradizendo. Ele bufou. Irmão Lin já deduziu as condições de morte, não importa qual seja a verdade. Não tem nada a ver com o pai de Curiel, certo? Lin Chong, que havia cuidado da ferida de Wang Tonton, se levantou e tomou uma decisão. Então vamos nos separar e investigar os dois lados juntos será muito mais rápido, mas preste atenção. Não aceite mais os pedidos de Curiel, não toque em sua bola e não deixe Sun Yui perceber que já está morto. Li Qian queria viver, então lutou para se juntar à equipe de Lin Chong, e aqueles que eram lentos foram designados para a equipe de Dong Mai. Shannon foi tacitamente designado para a equipe de Dong Mai, ele não disse nada, sempre sentindo que algo na cidade estava sendo ignorado por todos. Ele estava pensando enquanto descia as escadas. Ao virar a esquina, Shannon estava apenas olhando para seus pés. De repente colidiu com alguém ao lado dele. Uma mão fria o segurou, em um instante. Shannon sentiu que seu sangue frio estava prestes a congelar. Ele virou a cabeça friamente e viu os olhos profundos e abismais de um mago branco lis. Ele estava segurando sua mão com força. Os ossos do pulso de Shannon doíam, mas ele franziu a testa. Mas não se atreveu a deixar a outra parte soltá-lo. Depois de mais de 10 segundos de impasse, Dong Mai na frente percebeu que Shannon não estava acompanhando. Olhou para trás e ficou surpreso ao ver o mago branco lis, então sorriu gentilmente e disse. Senhor Bai Li Wuzi, você também vai descer para jantar? Shannon fez tudo desajeitadamente. Olhou para Dong Mai com gratidão. Você tem medo de mim? Bai Li Wuzi disse para Shannon, com os olhos cheios de perplexidade. Shannon queria dizer que nem sabia se ele era humano ou fantasma, seria estranho não ter medo. Mas ele não ousou, só conseguiu dar duas risadinhas secas. Senhor Bai Li Wuzi, como você pode pensar assim? Não me chame assim. Bai Li Wuzi levantou seu queixo angular. Você deve me chamar de querido. Ouvindo isso, Shannon escorregou e quase caiu da escada. Essa pessoa sabe o que querido significa? Como pode ser tão frívolo?
Shannon pensou secretamente. Ele só chamou seu namorado de querido. Não ia dar esse presente barato para esse cara que não era nem humano nem fantasma. Dongmai, que estava esperando por Shannon, ficou ligeiramente atordoado, avaliando Bai Livuzi pensativamente. Ele suspeitava seriamente que o tarado que beijou Shannon ontem à noite era ele. Shannon fingiu não ouvir, levantou a perna para perseguir Dongmai. No canto do olho, o olhar de Bai Livuzi para ele parecia ter um pouco mais de ressentimento. Ele está se sentindo magoado? Ele não tinha descido muitos degraus, quando o pescoço de Shannon foi pego como se estivesse pegando um pintinho. Bai Livuzi, alto e com pernas longas, passou por cima dos degraus e caminhou ao lado dele. Você é muito frio comigo. Shannon rangeu os dentes. Ele ousaria soltar seu pescoço antes de dizer isso de novo? Ele estava sendo ameaçado. Fique ao meu lado. Bai Livuzi soltou sua mão e, em vez disso, pegou a mão de Shannon. Sua mão grande envolveu firmemente sua mão pequena, não dando a ele a chance de escapar. Todos viram Shannon e Bai Livuzi descendo de mãos dadas, e ficaram todos atordoados. Todos pensaram que Shannon era muito corajoso. Embora ainda não tivessem certeza se Bai Livuzi era um fantasma, ele certamente era um NPC da fase. Como ele ousava se apaixonar por um NPC? E Li Qian estava com uma expressão de descrença, mas seus olhos estavam extremamente flamejantes. Bai Livuzi era 100 vezes mais bonito do que o melhor ator. Mesmo que fosse um NPC, o que importava? Ser capaz de ter algo com ele. Era o sonho final de uma mulher. Shannon podia. Por que ela não? Pensando assim, o olhar de Li Qian para Bai Livuzi ficou mais terno. Bai Livuzi percebeu o olhar sujo e o encarou com desgosto. Em um instante, uma aura fria e aterrorizante emanou dele. Li Qian sentiu como se estivesse sendo estrangulada. Inúmeros espíritos sussurravam em seu ouvido, querendo sua vida. Shannon estava com medo. Mas Bai Livuzi permaneceu impassível, e a aura que emanava dele indicava que matá-lo era tão fácil quanto esmagar uma formiga. A temperatura do restaurante caiu drasticamente. Shannon estremeceu de frio e lançou um olhar furtivo para o lado. O homem frio como gelo moveu a cadeira, querendo se afastar dele, temendo ser congelado em um bloco de gelo. Percebendo seus pequenos movimentos, o terror liberado foi contido. Bai Livuzi puxou a cadeira de Shannon. Facilmente o virou de volta para si, passou o braço em volta de sua cintura, sentando em seu colo. As pontas das orelhas de Shannon ficaram vermelhas de vergonha. Ele não se atreveu a olhar para Bai Livuzi, lutando para descer. Os lábios de Bai Livuzi roçaram suavemente a orelha de Shannon. Fique ao meu lado. Não me faça dizer uma terceira vez. Por que você sempre quer fugir? Será que ele teria que quebrar suas pernas para que ele obedecesse? O olhar profundo de Bai Livuzi caiu sobre as pernas de Shannon. Uma mão agarrou seu tornozelo. Shannon sentiu a intenção assassina vindo dele. Em pânico, não se atreveu a se mover. Eu fico ao seu lado, só não fique com raiva. O café da manhã é um macarrão. Shannon comeu o café da manhã sentado no colo de Bai Livuzi o tempo todo. Depois de terminar, o homem pegou um guardanapo e limpou seus lábios naturalmente. Shannon sentiu que era como o animal de estimação de Bai Livuzi, de acordo com o que havia sido combinado antes. Shannon deveria estar procurando pistas sobre o pai de Kuruir com Dongmai agora, mas Bai Livuzi não mostrou intenção de soltá-lo. A garota teve que negociar suavemente. Senhor Bai Livuzi, eu e meus parceiros temos coisas para fazer. Você poderia me deixar sair por um tempo? Bai Livuzi estava muito relutante, mas devido a alguma restrição, ele só podia soltá-lo com uma expressão feia. Kuruir, que estava sentado na posição principal, encolheu-se e não se atreveu a olhá-lo. Assim que Shannon foi libertado, ele imediatamente puxou Dongmai e saiu do restaurante sem olhar para trás. Dongmai viu que o estado de Wang e Tonton não era muito estável. Deixou Guogu Geogiao levá-lo de volta para o quarto. Guogu Geogiao mal podia esperar para participar. E assim, Dongmai levou Shannon e Duzitem para procurar pistas. No caminho, Shannon hesitou um pouco. Ainda assim, perguntou as dúvidas em seu coração. Irmã Dongmai, você e Lin Chong se conhecem? Você percebeu? Dongmai olhou para Shannon com apreciação. Na verdade, ela não planejava esconder isso. Ele e eu somos amigos na vida real. Duzitem ficou surpreso. Então por que ele escolheu Li Qian? Por que ele não te escolheu? Por que ele me escolheria? Dongmai não se importou. As condições de morte precisam ser verificadas, e o pai de Kuruir também precisa ser investigado. O tempo simplesmente não é suficiente.
Os fantasmas matam pessoas à noite, ele não vai nos deixar viver 7 dias. Os 3 procuravam pistas enquanto falavam. No entanto, os outros jogadores encontraram grandes problemas. Kuer os bloqueou no restaurante. Vocês vão jogar comigo. Que jogo? Lin Chong queria verificar as condições de morte e não rejeitou Kuer diretamente. Que tal jogar? Kuer pensou um pouco e seus olhos brilharam. Já sei. Que tal jogar de pega-pega? Eu serei o gavião, pegando vocês, galinhas. Enquanto dizia isso, abriu os braços como se fossem garras. Isso. Todos se entreolharam, ninguém ousava responder facilmente. Neste momento, Li Qian se apresentou. Por que você não procura Shan'an e os outros 3 para brincar? Como jogar com 3 pessoas? Kuer ficou impaciente. É mais divertido com mais pessoas. Não enrolem, vão logo para o pátio comigo. Senão, vocês vão ver só. Li Qian falhou em atacar Shan'an e se sentiu muito frustrado. Se soubesse, não teria deixado tantas pessoas seguirem. Não só não são úteis, como se tornaram um fardo. O grupo teve que segui-lo até o pátio. Kuer apontou para Swing. Você será a galinha-mãe. O rosto de Swing ficou pálido, e Wei encolheu-se, sem ousar avançar. Mas Al-Rui foi o primeiro a agarrar sua roupa e ficar atrás dele. Pega. A galinha no final da fila é a mais fácil de ser pega. Esconder-se atrás da galinha-mãe é, sem dúvida, a opção mais segura. Li Qian também ficou atrás de Zhao Rui e persuadiu Swing. Você, a galinha-mãe não será pega pelo gavião, você está segura. Swing estava meio cética. É mesmo? Sim. É assim mesmo, disse Li Qian com certeza. Eu tenho experiência, você pode confiar em mim. Kuer esperava ao lado, observando-os brigar com um sorriso profundo. Se a galinha-mãe é realmente segura, por que Li Qian não se oferece para ser a galinha-mãe? Mas Swing não percebeu e acreditou nisso. Xiao Qian e Zhou Yu dividiam um quarto. Os dois decidiram ouvir Lin Chong e esperar que ele fizesse os arranjos. Quando ouviram que Lin Chong ficaria para trás, eles se apresentaram. O jogo começou. Kuer mostrou um sorriso malicioso. Ao mesmo tempo, Duzite observava o portão de ferro preso por galhos de flores. Não consigo sair. Parece que a cabeça do pai de Kuer só pode ser encontrada na mansão. Nós nem sabemos como era o pai de Kuer. Precisamos encontrar uma foto dele em vida. Shan'an terminou de falar. Xiaoxia tropeçou em algo. Algo refletiu na terra cinza escura. Dong Mai se curvou para desenterrar. Ele sorriu. Xiaoana, você é a reencarnação do gerente? Falando no diabo, o que refletiu foi o vidro da moldura. O vidro estava quebrado como uma teia de aranha. Atrás estava uma foto de família. Dong Mai cuidadosamente tirou a foto. Todos viram claramente a aparência dos pais e do irmão de Courier. Shan'an disse. Todos os 4 da família se parecem. Dor de barriga revira os olhos para estrangeiros. Todos os estrangeiros não se parecem muito? Mas Dong Mai franziu a testa e disse. É normal que 2 crianças se pareçam. Mas por que o casal também se parece tanto? Não dizem que os casais se parecem mais com o tempo? Dor de barriga coça a cabeça. Estou solteiro. Não tenho certeza se essa afirmação está correta. Shan'an olhou para a foto e teve uma ideia. Acho que tenho que conhecer o irmão de Courier. Dor de barriga lembra. Não podemos ir para o 2º andar? Quanto mais um lugar é proibido, mais segredos existem. Dong Mai disse, guardando a foto e preparando-se para colocar no bolso. No segundo seguinte, a foto de repente pegou fogo em sua mão. Dong Mai rapidamente balançou a mão. Parece que essa coisa não pode ser trazida para dentro. Shan'an pareceu sentir algo. De repente virou a cabeça para olhar para a vila, um quarto no 2º andar, enquanto ele olhava. Uma cortina foi fechada rapidamente. Shan'an viu, era um jovem sombrio sentado em uma cadeira de rodas. No 4º andar, havia também uma figura alta. Bai Livuzi segurava uma xícara de chá, debruçado no parapeito da varanda. Estava olhando fixamente para Shan'an. Vendo Shan'an olhando, ele levantou a taça para indicar. Viu o quê? Dong Mai foi um passo mais lento, apenas viu as cortinas tremendo. Shan'an retirou o olhar, era o irmão de Courier. Ele estava sentado em uma cadeira de rodas. Dor de barriga lembrava. O irmão na foto era saudável e completo. O fluxo do tempo é muito rápido. Shan'an e os outros indo e voltando. Chegou a hora do almoço. Bai Livuzi não desceu para almoçar. Shan'an suspirou de alívio. San Yue parecia não se fartar. Estava comendo sem parar no restaurante a manhã toda, vendo-os voltar. Ele colocou o prato no colo, com medo de ser roubado, vagamente.
O colar em seu pescoço estava quase estourando por causa da comida. A expressão do outro time não era boa, mas Courier estava particularmente feliz. Ele cortava a carne com faca e garfo. O jogo de hoje é muito divertido. Amanhã vocês 4 continuam a brincar comigo. 4. Shannon estava muito confuso. Que jogo eles jogaram com Courier? Não eram 6 pessoas? Como se tornaram 4? Li Qian tentou se acalmar. Mas o instinto do corpo o fez continuar a forçar. Xiao Qian e Zhou Yu também estavam desesperados. Su Lin é uma galinha, não pode ser pega. Além de Zhao Rui, Curzel pegou os outros 4. Ele está dizendo isso agora? Isso está insinuando que 2 desses 4 morrerão esta noite? Depois de uma refeição, de repente escureceu. O mordomo trouxe comida novamente. Shannon quase vomitou. Todos subiram as escadas sem demora. Shannon e Dong Mai se revezaram abraçando o coelho do vaso sanitário. Depois de vomitarem, eles se reuniram no quarto de Lin Zong. A dor de estômago chegou cedo e já havia contado algumas das pistas encontradas. Lin Zong contou brevemente suas experiências. Curzel nos pediu para brincar de pega-pega. Exceto Su Lin e Zhao Rui, nós 4 fomos pegos. Xiao Qian, um homem grande, soluçou em colapso. Eu vou morrer esta noite? Eu não quero morrer. Su Yin está feliz por ter sido a galinha e não está preocupada em morrer. Zhao Rui ao lado também está muito calmo. Como San Yue não acompanhou e ainda estava comendo lá embaixo, Zhou Yu implorou a Lin Zong. Irmão Lin, podemos dormir no seu quarto esta noite? Não. Dong Mai recusou diretamente. Em casos como este, em que os quartos são separados, é melhor que todos fiquem em seus próprios quartos. O quarto só protege a pessoa que mora lá originalmente. Trocar de quarto vai destruir o mecanismo de proteção. Vai ser ainda pior quando você morrer. Xiao Qian e Zhou Yu ficaram atordoados. Os 2 choraram abraçados. Rapidamente. O tempo chegou às 11h30. San Yue abriu a porta e entrou. Ele estava soluçando, cheio de gente. Vocês não vão dormir nos quartos? Estou com sono. Deixem-me passar. Xiao Qian e Zhou Yu, que originalmente queriam morar com Lin Zong, desistiram completamente da ideia de ficar ao vê-lo voltar. Voltar para o seu próprio quarto não significa necessariamente a morte. Ficar aqui definitivamente causará problemas. Shannon foi o último a sair. Ele deu 2 passos e voltou. Tem algo para me dizer. Lin Zong foi até a porta. Irmão Lin Zong, Shannon não tem certeza se sua ideia está certa, mas sente que é necessário lembrar. Ele baixou a voz. É melhor você encontrar algo para reforçar o pescoço de San Yue. Ele não pode ser uma Madre Teresa e ficar, mas também não pode ver alguém morrer sem fazer nada. Tudo o que ele pode fazer é isso. Lin Zong deu um tapinha no ombro dele e concordou. 11h53. Shannon não ousou ficar mais tempo e entrou rapidamente no quarto. Dong Mai foi dar uma olhada nos quartos de Wang Tonton e Gogo Jiao. E também voltou para o quarto na hora certa. Às 12 horas em ponto, Dong Mai apagou a luz. Do lado de fora, os galhos balançavam descontroladamente, e inúmeros olhos grudados na janela espiando para dentro. Ana, qual você acha que é a condição de morte? Dong Mai perguntou, sob o domínio do medo. Eles não tiveram tempo de discutir essa questão agora. Shannon pensou um pouco e então disse que era bola de couro. De acordo com o que Lin Zong disse, eles foram forçados a jogar o jogo e não prometeram o pedido de Curiel. Mas Curiel disse que 2 morreriam esta noite. É muito provável que eles tenham desencadeado uma nova condição de morte no jogo. Dong Mai também achava que era bola de couro, mas não conseguia descobrir a nova condição de morte. Curiel pegou 4 pessoas. Por que dizem que apenas 2 morrerão? É aleatório? Para ver quem não tem sorte. Um cenário na mente de Dong Mai era o que ele estava pensando. E se os 4 que foram pegos não tivessem desencadeado, mas Su Lin e Zhao Rui, que não foram pegos, tivessem desencadeado? Todos eles foram enganados por Curiel. Eram Su Yin e Zhao Rui. Shannon também reagiu com uma voz abafada. Não ser pego é a condição de morte. Su Yin foi muito descuidada. Uma galinha nunca será pega por uma águia. Sua identidade é um beco sem saída, e Zhao Rui é esperto demais para ser esperto. Dong Mai descobriu a colcha e quis sair da cama. Queria contar a eles através da porta, mas neste momento, passos pesados vieram de fora da porta. E o som estridente de objetos de metal sendo arrastados. Dong Mai desmaiou inesperadamente. Uma sonolência infinita surgiu. Lágrimas brilharam nos olhos de Shannon. Ela estava inexplicavelmente com muito sono. Parece que uma voz a tentava dormir. Algo estava errado.
Shannon beliscou a palma da mão com força para não adormecer. Ela mordeu a ponta da língua e a dor trouxe um pouco de clareza. Shannon vagamente viu uma sombra negra se condensando em uma forma humana. Seus dedos ficaram tão flexíveis quanto fios de seda, e fios de aço enrolados em volta do pescoço de sua colega de quarto e apertados. Ela achava que a sombra negra não a deixaria escapar mesmo depois de matar Dong Mai. Então ela abriu os olhos e atacou primeiro. Solte-a, segurando a coisa que Shannon estava segurando na mão. De repente, ela apunhalou os fios de seda. A sombra negra não esperava que ela estivesse acordada, e sua figura parou obviamente. Isso também permitiu que Shannon aproveitasse a oportunidade, e os cacos de vidro em sua mão cortaram com sucesso os fios de seda enrolados em Dong Mai. Os cacos de vidro eram da moldura da foto. Shannon secretamente escondeu um pedaço para se proteger, mas não esperava que fosse útil tão rapidamente. Ela seguiu o impulso de se levantar e chutou com força a mandíbula da sombra negra. Se ela fosse uma pessoa, este chute definitivamente deslocaria sua mandíbula, mas a sombra negra apenas deu um passo para trás, sem nem mesmo balançar. Ela não revidou e parecia confusa. Primeiro, ela tocou sua mandíbula em descrença, e então virou a cabeça atordoada. Vá ver o que está se contorcendo no chão, mas logo ela parece ter notado algo, o rosto sem feições fixo nas mãos de Shannon. Apenas para ver que sua mão foi cortada, um pequeno corte. Shannon, sem se importar com o sangue escorrendo, apertou o vidro com mais força, protegendo-se da sombra escura. Justamente quando ela pensou que seria atacada, a sombra escura desapareceu de repente, e uma densa névoa negra surgiu na sala. A visibilidade era nula. Shannon se assustou, e então algo grudou em suas costas, levantando-a e batendo-a no teto. No entanto, a dor imaginada não aconteceu. Shannon caiu pesadamente em uma cama grande e macia. Até saltou 2 vezes. Onde ela foi levada? Assim que Shannon conseguiu, ela olhou ao redor. Descobriu que ainda estava na mansão, só que o mobiliário deste quarto era um pouco diferente do que eles estavam hospedados. O quarto era luxuoso e vintage. Shannon desceu da cama europeia com esculturas de ouro incrustado e ouviu o som da água corrente vindo do banheiro. Ela pegou cuidadosamente um vaso de flores e se aproximou silenciosamente. Antes que sua orelha tocasse a porta foi aberta por dentro. Shannon não conseguiu frear. Caiu nos braços da pessoa que saiu. Um par de braços firmes segurou seus ombros. Shannon baixou os olhos. Claramente viu os músculos abdominais definidos e a toalha de banho branca enrolada na cintura. Como você veio parar no meu quarto? A voz grave de Bailey Vuzi veio de cima. Shannon lentamente levantou a cabeça e puxou os cantos da boca. Eu também quero perguntar isso. Eu não estava com medo. Gotas de água do cabelo do homem pingaram na ponta do nariz dela. Um agradável aroma de gardenia encheu o ar. Shannon ficou atordoada por um momento. Ela gostava muito de gardênias, até a foto do perfil de sua conta social era uma gardênia. Ela não esperava que o gosto de Bailey Vuzi fosse o mesmo que o dela. Você me viu nu. Bailey Vuzi tirou o vaso de flores da mão de Shannon, seus olhos profundos. Como você pretende se responsabilizar? Não, espere. O enredo estava se desenvolvendo muito rápido. Shannon estava um pouco confusa. Primeiro, não era isso que eu queria ver. Segundo, tem um cara mal feio e sombrio querendo me matar. Eu lutei com ela e não ganhei, e então apareci aqui. Você entende? Ao ouvir isso, o rosto de Bailey Vuzi ficou completamente sombrio. Eu sou muito sombrio e feio. Shannon piscou. Eu estava falando do cara mal que queria me matar. Se você quer que alguém se responsabilize, deveria ir procurá-la. Depois de dizer isso, ela se preparou para fugir, mas no segundo seguinte, o olhar da garota parou abruptamente. Até mesmo Bailey Vuzi queria que ela soltasse, mas no momento em que sua mão tocou algo, ela ficou sem palavras, porque ela não tinha batimentos cardíacos, mas estava deliberadamente fingindo ser humana. Shannon não se atreveu a se mover. Ela era um fantasma assassino, e possivelmente o boss aterrorizante neste calabouço. Shannon nem ousava imaginar o quão terrível seria morrer se a irritasse. Por que ela não se mexe? Bailey Vuzi parou, levantou a mão e deu alguns tapinhas em Shannon. O rosto da garota ficou instantaneamente vermelho de vergonha. Não me bata aleatoriamente. Shannon estava pendurada nela, com raiva, mas sem ousar demonstrar. Bailey Vuzi respondeu com um ó, e parou de bater. E a jogou de volta na cama. No entanto, ao abrir o cobertor, um rosto pequeno e branco estava coberto de bolhas amarelas de sangue. Ela queria rastejar para longe, mas foi arrastada de volta para perto dela pelo tornozelo.
Bai Livuzi agiu em silêncio. Quer tirar a roupa dela? Não. Shannan segurou suas mãos e pés. Homens e mulheres não devem se tocar. Como podemos dormir juntos? Bai Livuzi parecia confusa. Não se tocar? Certo. Vendo que ela parecia convencida por suas palavras, Shannan aproveitou a oportunidade. Eu tenho que voltar para o meu quarto para dormir. Antes que as palavras terminassem, Bai Livuzi de repente abaixou a cabeça e beijou os lábios de Shannan. Agora beijou. Podemos dormir agora? Ela disse com razão. Shannan ficou paralisada. Demorou vários segundos para perceber o que tinha acontecido. Seus olhos instantaneamente ficaram vermelhos. Ela levantou a mão e deu um tapa em Bai Livuzi. Este era seu primeiro beijo, e foi aproveitado por um fantasma. Ela não é mais pura. Como ela poderia encontrar seu namorado se voltasse viva? Shannan respirou fundo e fechou os olhos. Antes a morte que a desonra. O rosto de Bai Livuzi foi virado pelo tapa, mas ela não perdeu o profundo desgosto nos olhos de Shannan. O ar estava terrivelmente silencioso. Os senhores da guerra atrás dela, entrelaçados em sombras, tiveram alguns fios que se elevaram silenciosamente, querendo tocar Shannan, mas não ousando. Apenas engasgando ao redor dela, como se estivesse agradando. Alguns minutos se passaram. Shannan tentou abrir uma fenda no olho primeiro. Por que ela ainda não morreu? No momento em que ela abriu os olhos, os senhores da guerra retornaram obedientemente às suas posições originais. Shannan abaixou a cabeça e viu Bai Livuzi ajoelhada na frente dela. Ela levou um susto. Isso é algum tipo de significado antes de matá-la? Mas é bem especial. Eu te digo. Shannan fungou e chorou de frustração. Eu tenho um namorado. Eu o amo muito. Embora você também seja bonita, você definitivamente não se compara a 1/10 de milésimo do meu namorado. Não importa quais mais intenções você tenha, esqueça. Bai Livuzi se moveu. Um brilho repentino brilhou em seus olhos originalmente sombrios. Ela de repente levantou a cabeça. Olhando para Shannan, ela perguntou com todas as suas forças, o quanto você ama seu namorado? Eu o amo invencivelmente. Shannan ergue a cabeça e respondeu sem hesitar, eu amo meu namorado. Não é você. Por que você está tão animado? Shannan não entendeu nada. Que tipo de calor estava nos olhos de Bai Livuzi? E Bai Livuzi lambeu seus lábios secos. Eu estava animado? Depois de um momento de silêncio, Shannan abriu a boca. Eu quero voltar para o meu quarto. Você não pode voltar. Bai Livuzi se levantou e deu um tapinha na poeira inexistente em suas roupas. Sentando-se ao lado de Shannan, é perigoso lá fora a esta hora. Você está seguro perto de mim. Shannan não se sentia seguro. O olhar dele para ele era mais desejoso de comê-lo do que antes. Seu namorado é tão bom quanto você diz? Bai Livuzi perguntou novamente. Falando sobre seu namorado, Shannan ficou animado. Ele falava incessantemente aqui, e Bai Livuzi tinha uma expressão de estar mergulhado em um pote de mel ali. Enquanto conversavam, as pálpebras de Shannan não aguentaram e ele adormeceu. Bai Livuzi puxou a colcha e o cobriu. Só então ele se atreveu a mostrar uma aparência de amor profundo, olhando suavemente para a pessoa em seus braços, mas de repente pensando em algo. Sua expressão ficou triste novamente. A luz do dia estava forte, e Dong Mai se levantou do chão com uma expressão deprimida. Como eu dormi no chão ontem à noite. Shannan também acordou de um sonho e sentou-se de repente. Pensando que não estava no quarto de Bai Livuzi, ele rapidamente checou seu corpo e descobriu que não havia vestígios. Ele então respirou aliviado. Por que meu pescoço está ainda mais dolorido do que ontem à noite? Ouvindo a voz de Dong Mai, Shannan olhou para o pescoço dela com um círculo de marcas de beijo e disse, Irmã Dong Mai, alguma coisa entrou no nosso quarto de novo ontem à noite? Foi o pai de Kuan-er? Não. Shannan balançou a cabeça. Ele quer te estrangular até a morte. Isso não corresponde às nossas especulações anteriores. A forma como o pai de Kuan-er mata pessoas. Dong Mai tocou levemente a ferida no pescoço e não perguntou. Você está bem? A expressão de Shannan era um pouco complicada. Ele me jogou contra o teto. Mas depois ficou tudo bem. Shannan pensou que não adiantava mencionar o que aconteceu depois, então ele não mencionou. Uma provação traz boa sorte. Dong Mai moveu seu corpo rígido. Vamos lá. Vamos sair e ver a situação de ontem à noite. Eles abriram a porta e encontraram Xiao Qian e Zhou Yu saindo. Xiao Qian olhou preocupado para o quarto de Lin Zong. Zhou Yu e eu estamos bem. E ontem à noite? Lin Zong está bem. Quem se machucou foram Su Yin e Zhao Rui. Shannan disse enquanto aplaudia.
Chamar a porta de Zouil, que está com dor de estômago, enquanto Zouil segue perplexo. Quando a porta se abre, ele vê a aparência da dor de estômago. Zouil solta um grito curto. Dor de estômago. Você está coberto de sangue. Dor de estômago parece não ter dormido o suficiente. Ele para de esfregar os olhos e olha para baixo. Seu rosto empalidece instantaneamente. Neste momento, Li Qian também abre a porta. Ele diz com os lábios franzidos, Suyin está morto. Shannon olha para dentro através dele. Os olhos de Suyin na cama estão bem abertos, com uma faca enfiada no peito. Como ele morreu assim? Shannon também corre para ver o corpo de Zhao Rui e descobre que ele também foi esfaqueado no peito até a morte. Dor de estômago e Zhao Rui estavam muito próximos. Eu não esperava que, quando Zhao Rui morreu ontem à noite, ele estivesse dormindo ao lado dele. Um pensamento do fantasma. Poderia tê-lo matado também. Suas pernas estavam tão fracas que ele quase não conseguiu ficar de pé. O quarto era muito estranho. Depois que as luzes se apagaram, ele começou a ficar com sono e não sentiu nada. As palavras de dor de estômago acabaram de ser ditas. Li Qian olhou para Dong Mai e Shannon e riu friamente. Como vocês explicam isso desta vez? Vocês não disseram que o pai de Ku Hit mata pessoas decapitando-as. Mas as cabeças de Su Lin e Zhao Rui estão bem. Suas deduções estão completamente erradas. Eles devem ter sido todos mortos por Ku Hit. Dong Mai o ignorou e se virou para o quarto de Lin Chong e disse, temos que ir para o segundo andar. Lin Chong está sentado em cima de San Yui, que está amarrado como um zongui. Assim que as luzes se apagaram ontem à noite, ele começou a me atacar. Mais tarde. Parece que algo o assustou muito, então aproveitei a oportunidade para subjugá-lo. O outro fantasma é provavelmente a mãe de Ku Hit. Irmão Lin, você está dizendo que a mãe de Ku Hit matou Su Yin e Zhao Rui? Li Qian mudou sua atitude e disse educadamente, eu realmente pensei assim também. Os pais foram mortos. Não há razão para apenas o pai se transformar em um fantasma. O fantasma do marido tem tanto medo do fantasma da esposa. Definitivamente, a esposa matou o marido. Shannon sente que há algo de errado com suas palavras. Shannon continua falando, eu sei as novas condições de morte. Você pode evitar o jogo de Ku Hit, porque eu também tenho que ir. Li Qian está insatisfeito. Dong Mai não é muito bom? Ele pode ir sozinho. É melhor não ir. Dong Mai disse levemente, para que eu não tenha que salvá-lo, seu para-raios, quando chegar a hora. Quem você está chamando de para-raios? Quem concordar é o para-raios. Lin Chong tira os óculos e belisca as sobrancelhas. Ok. Parem de brigar. Li Qian, você vai conosco. Farei o meu melhor para proteger a todos e sairmos vivos. Mas, como uma pessoa capaz, não seria estranho não se esforçar? Li Qian tinha medo da morte, mas também fingiu estar calmo. Shannon poderia me contar as novas condições de morte e eu levaria todos para jogar. Xiao Qianzhou respondeu ao mesmo tempo. Eu quero ir com Shannon. Li Qian, nós sabemos como você enganou Swing. A expressão de Li Qian era sombria, e ele temia que Lin Chong o ignorasse. Então ele teve que concordar em ir para o segundo andar. Então Shannon chamou Wang Tonton e Gogo Jiao. Hoje, eles dois também vão jogar juntos depois do jantar. Dong Mai fingiu estar com dor de estômago e subiu as escadas. Lin Chong também inventou uma desculpa e o seguiu. Li Qian hesitou por um longo tempo. E então, relutantemente, se levantou da cadeira. Neste momento, Kuri estava ansioso para pular da cadeira. Hoje também são 6 pessoas. Hoje vamos jogar de novo Águia Pega o Pintinho. Saiam assim que terminarem de comer. Não me façam implorar. Depois de dizer isso, ele saiu pulando, observando a figura distante de Kuri. Xiao Qian perguntou com as pernas tremendo. A pessoa que é a galinha-mãe não está destinada a morrer. Shannon largou os talheres. Com um olhar firme e sincero. Vocês confiam em mim? Ninguém vai morrer nesta rodada. Não muito tempo depois, eles saíram juntos do restaurante e foram para o pátio. Kuri viu Shannon parado em primeiro lugar. E evitou os olhos de Shannon, mostrando irritação. Por que você é a galinha-mãe? Vá para trás. Por que eu deveria ir para trás? Shannon não tinha medo dele, como uma irmã da vizinhança. Sorrindo e bagunçando a cabeça de Kuri. Se você estiver assim por muito tempo, a irmã vai ser a águia. Os cachos dourados de Kuri foram bagunçados por Shannon como um ninho de galinha. O rosto delicado também estava nas mãos de Shannon, sendo moldado em várias formas. A pele de uma criança é tão macia. Venha. Deixe a irmã dar uma olhada no seu braço de novo. Todos ficaram horrorizados com essa cena ancestral.
Este chefe é um chefe, mesmo sendo pequeno, é realmente apropriado tratá-lo com tanta delicadeza. No momento em que a mão de Shannon estava prestes a estender a mão novamente, Curi anunciou apressadamente o início do jogo para proteger seu braço. Logo, a dor de estômago de Duivei foi pega. Shannon sorriu e puxou Curi. Agora eu não quero ser a galinha-mãe, deixe ele ser. Shannon apontou para a dor de estômago que foi pega. Eu deveria ser um pintinho. Não, Curi rejeitou Shannon diretamente. Se eu te pegar, você está fora do jogo. Ele não pode mais jogar, só pode assistir. É assim. Shannon parecia desapontado, mas ele só jogou por menos de 2 minutos. Ele ainda quer continuar jogando conosco. Com dor de barriga, cooperou rapidamente, abraçando a barriga, sentando no chão, fechando os olhos e gritando, uau, uau, uau. Kuer está me intimidando. Vou pedir para minha mãe reclamar com sua mãe. A cena foi hilária por um tempo. Mas Kuer ainda é inflexível. Isso não vai funcionar. Isso simplesmente quebra as regras do jogo. Hehe. Acha que isso vai deixá-los ir? Nem pense nisso. Ele é o rei Kuer de coração de pedra. Oh, Kuer está certo. Xiao Qian gaguejou, mas talvez possamos criar um novo jogo. Sua expressão era rígida e seus movimentos não naturais. Falar era como ler um roteiro. Não era melhor do que a atuação exagerada de dor de barriga. Nesse momento, Shannon entrou em ação. Meu Deus! Kuer, como você é tão incrível! Você realmente criou um novo jogo. No futuro, chamaremos este jogo de Jogo Kuer, ok? Depois que ele terminou de falar, as pessoas restantes aplaudiram rapidamente, sem dar a Kuer a chance de reagir. Ele é tão incrível assim? Kuer apertou seus lábios e cedeu. Ok, então tente você. Dor de barriga imediatamente se levantou e trocou de lugar com Shannon. Com certeza, seja humano ou fantasma, todos gostam de ser elogiados, então vamos jogar. A cada rodada, uma pessoa diferente a galinha para garantir que todos sejam pegos por Kuer. Shannon até persuadiu Kuer a ser a galinha uma vez. Ela estava jogando com o rosto vermelho e rindo alegremente. No final do jogo, Shannon tirou uma pequena flor vermelha de algum lugar. Kuer se comportou muito bem hoje. Todos nós gostamos muito de brincar com você. O rostinho de Kuer estava vermelho como uma maçã vermelha. Ela pegou a pequena flor vermelha timidamente. Então nós 7 vamos brincar juntos amanhã. Ouvindo-a dizer que nenhuma das 7 pessoas foi deixada de fora, todos suspiraram de alívio e olharam para Shannon com gratidão. No entanto, Shannon estava olhando para o segundo andar distraidamente. Em teoria, Dong Mai e os outros já deveriam ter entrado a essa altura. Por que não há nenhum movimento? Está preocupado com a irmã Dong Mai e os outros? Dor de barriga disse, eles são jogadores veteranos experientes. Eles definitivamente terão uma solução melhor do que nós. Shannon voltou a si e sorriu levemente. Embora tenham escapado das condições de morte do jogo, ainda temos que ter cuidado esta noite. Ouvindo isso, Guogo Geogiao ficou nervosa. Algo vai acontecer esta noite? As condições de morte do pequeno jogo atraíram a mãe de Kuer. As emoções da criança podem afetar seu comportamento. Ela acha que não deixamos Kuer se divertir o suficiente, então ela está matando pessoas. Shannon se agachou. Embora Kuer tenha se divertido hoje e sua mãe não tenha agido, o pai de Kuer provavelmente agirá à noite. É o fantasma que cortou a cabeça de San Yue? Guogo Geogiao segurou sua mão com força. Mas nós nem tocamos na bola. Assim que terminaram, viram Curtel descendo as escadas com a bola nos braços. Em seguida, Li Qian e Dong Mai desceram correndo as escadas em estado lamentável, ambos machucados. Lin Zong, que estava na retaguarda, também não estava em boa forma. Seu braço direito foi arranhado por várias marcas de sangue. Parecia que algo os estava perseguindo. Não muito depois, um mordomo segurando uma foice apareceu com uma expressão feroz e sinistra. Mas depois de descer os degraus, como se tivessem pressionado o botão de restaurar, a foice desapareceu e ele voltou a ser um cavalheiro bem vestido. É hora do almoço. Curtel pediu ao mordomo. Por que a comida ainda não foi servida? O mordomo curvou-se e respondeu, jovem mestre, o jantar será servido em breve. Acabei de encontrar alguns ratos fedorentos. Demorou um pouco para estrangulá-los. O olhar que se transformou na sombra do mordomo varreu Dong Mai e os outros 2 antes de se virar para ir para a cozinha. Dong Mai balançou a cabeça para Shannon. O monstro em que o mordomo se transformou também começou a sair do controle lentamente, e suas palavras tornaram-se deliberadas. Por que vocês me amarraram? Estou com muita fome. Quero comer alguma coisa. Os olhos de Lin Zong escureceram.
Sun Yue não é mais humano. Depois de virar um fantasma, ele começará a matar jogadores depois da meia-noite. É muito arriscado mantê-lo por perto. Dê-lhe uma morte rápida. Dong Mai baixou os olhos. Uma pílula apareceu do nada. Era uma pílula exorcista que ele trocou por pontos, especialmente eficaz contra fantasmas jogadores. Lin Zong pegou o remédio e disse a Sun Yue em voz baixa, tenha uma boa jornada, e colocou o remédio em sua boca. Sob o efeito da droga, os olhos de Sun Yue gradualmente se tornaram lúcidos. Ele sabia que estava prestes a morrer. Ele se esforçou para esboçar um sorriso e disse, desculpe por causar problemas a todos. Uma lágrima escorreu do canto do olho. A figura de Sun Yue também desapareceu lentamente, e no final restou apenas o lençol manchado de sangue, provando que ele já existiu. A atmosfera física tornou-se repentinamente opressiva e todos se sentiram mal. Anime-se. Agora não é hora de ficar triste. Lin Zong olhou para as horas. Já são quase 12 horas. Esta noite temos que sair e passear. O fantasma no corredor tem que sair. Li Qian arregalou os olhos. O fantasma do mordomo que se transformou durante o dia quase o assustou até a morte. Ele não queria se oferecer para morrer. Lin Zong deu uma explicação. Ele não consegue se aproximar durante o dia do quarto onde Curtel mora. À noite, devemos tentar novamente. Vocês ajudam a distrair o fantasma. Que eu e Dong Mai tenhamos a chance de descer. Lin Zong fez uma pausa e olhou, varrendo as pessoas na sala. Se alguém estiver com medo, pode voltar primeiro. Li Qianjian e os outros. Ninguém mostrou intenção de sair, um pouco relutante. Mas que importância tem a reputação comparada à vida? Li Qianjian abriu a porta e correu de volta para seu quarto, trancando a porta. Logo, meia-noite chegou, e vagamente vindo de fora da porta. Sons abafados e arrastados de passos. Shannan e Dong Mai ficaram no quarto, prendendo a respiração, esperando o sinal de Lin Zong, o som de metal arrastando no chão ficando cada vez mais perto. Um cheiro rançoso entrou pelas frestas da porta. Shannan apertou a coxa, impedindo-se de desmaiar. Então ouviu um estrondo alto. Ele e Dong Mai se entreolharam. Abriram a porta, um machado afiado cortando a porta. A porta sólida tremeu e foi imediatamente cortada em várias fendas, a voz do fantasma vagamente audível. Xiao Qian e Zhou Yu estavam tão assustados que seus rostos ficaram pálidos, mas não recuaram. Cada um deles pegou um pé da cama desmontado, ficou em ambos os lados de Lin Zong. De repente, um sapato atingiu as costas do fantasma. O fantasma ficou furioso e soltou um rugido. Dong Mai. Vovó, eu abri a porta. Se tiver coragem, venha me perseguir. Dong Mai colocou as mãos na cintura e gritou alto. Shannan aprendeu com ele e também jogou um sapato. Vem aqui. O fantasma tirou o machado da porta e se virou, e só então Shannan viu a aparência do fantasma claramente. O fantasma sem cabeça estava coberto de sangue, e havia uma boca cheia de sangue no peito, revelando dentes afiados. Apenas um olhar faria as pessoas perderem sanidade loucamente. Dong Mai agarrou Shannan. Os dois viraram a cabeça e correram. Shannan tropeçou e correu, não percebendo quando deixou a porta. Um fio de seda preto caiu do teto e enrolou seu pulso direito. Deixe-os atraírem o fantasma. Lin Zong e os outros três saíram do quarto sem problemas. Lin Zong voltou para seu próprio quarto, e o fantasma se virou para perseguir Xiao Qian e Zhou Yu novamente. As pernas de Xiao Qian tremiam. Ele queria se esconder de volta no quarto, mas ainda não podia. Ele tinha que esperar o fantasma chegar mais perto. Ele fechou os olhos com força, brandindo o bastão de madeira em sua mão com uma expressão de quem estava pronto para morrer. Eu vou lutar com você. O fantasma está cada vez mais perto. O machado foi levantado bem alto. Bom. Outro grito fantasmagórico. Um estalo, uma dor aguda e uma nuvem de fumaça branca. O fantasma, atingido, recua alguns passos relutantemente. Consegui. Uma fresta na porta, a grande dor de barriga. Ele, Wang Tonton e Gogo Jiao do outro lado, segurando uma corda fina. Este é o item de sobrevivência que Lin Zong deu a eles. O machado da ponta dos dedos é lançado. Com um estrondo, cravou na parede, a apenas 2 centímetros da cabeça de Xiao Qian. A adrenalina de Xiao Qian dispara. Rangendo os dentes, puxa Zhou Yun de volta para o quarto. Dor de barriga, Wang Tonton e Gogo Jiao também fecharam a porta. Dong Mai e Lin Zong aproveitam a oportunidade para descer. Agora, contanto que Shannan consiga voltar para o quarto, o plano terá sucesso. Shannan age rapidamente. Quando o fantasma ataca Xiao Qian e Zhou Yun, ele corre de volta. Nesse momento, já chegou à porta do quarto.
No entanto, Shannon gira a maçaneta com força, mas não consegue abrir de jeito nenhum. O suor frio brota em sua testa. O fantasma ouve o barulho e abre sua boca sangrenta para ele de forma horripilante. O fantasma nem se importa com o machado. Pelo jeito, vai vir e arrancar a cabeça de Shannon diretamente. Shannon tenta abrir a porta sem parar, apenas para descobrir que a porta foi danificada por alguém e está emperrada. Não consegue abrir de jeito nenhum. Shannon levanta a cabeça atordoado e olha para o quarto de Li Qian. Li Qian está espiando para fora, apreciando seu trabalho com um olhar presunçoso, e até faz uma boca nojenta para Shannon. Morra! Shannon nunca entendeu como ofendeu Li Qian. Antes, ele só o mirava, mas agora realmente quer que ele morra. Os olhos de Shannon ficam vermelhos de raiva. Ele para de abrir a porta e se vira para correr, mas já é tarde demais. O fantasma agarra seu cabelo. O couro cabeludo de Shannon estremece e ele cai de costas no chão. Vendo a mão fantasmagórica e seca prestes a agarrá-lo, Shannon não tem tempo de se levantar. No momento seguinte, ele levanta o braço para bloquear. No segundo seguinte, uma mecha de energia negra sai de seu pulso. Dá um tapa forte no fantasma, fazendo-o cambalear para trás. Shannon fica chocado. Ele não se importa com o que é isso, contanto que não o machuque. Shannon se levanta e se prepara para descer. Chegando à escada, seus passos param. Ele vira o rosto com uma expressão sombria e corre de volta. O fantasma parece ter muito medo da sombra negra em seu corpo. Não ousou se aproximar por um tempo. Shannon junta todas as suas forças e chuta a porta do quarto de Li Qian com um estrondo. Se você não fizer isso, não me culpe por ser injusto. Li Qian, que estava deitado na cama prestes a descansar, fica chocado ao ver a pessoa. Você está louco? Shannon nunca pensou que fosse uma pessoa gentil, especialmente quando alguém quer sua vida. Ele paga na mesma moeda. Olhando para o fantasma que o alcança, Shannon corre alguns passos para o fundo do corredor. Só depois que o fantasma entrou no quarto de Li Qian, ele se virou e correu para as escadas, com gritos estridentes ecoando pelo corredor. Shannon começou a subir para o quarto andar. Ele se lembrou de ter visto um pequeno escritório no quarto de Bai Livuzi da última vez. Talvez ele possa encontrar pistas lá dentro. De qualquer forma, ele não pode voltar para o quarto agora, então por que não tentar a sorte lá? Embora Bai Livuzi seja um fantasma, pelo menos ele pode entender a fala humana e não o atacaria imediatamente. Não há luzes no corredor, assustadoramente silencioso, apenas os passos de Shannon. Como um solo na noite desolada, Shannon caminhou enquanto estudava seu pulso direito, tentando fazer com que a sombra negra saísse novamente. Mas a pele lisa e branca não tinha nada de incomum agora. Ele estava um pouco confuso. A sombra negra parecia querer matá-lo antes, então por que ela o salvou em um momento crítico? Shannon parou na porta do quarto de Bai Livuzi. Levantou a mão para bater na porta. De repente, passos vieram do corredor novamente. O fantasma o alcançou. O cérebro de Shannon ficou em branco e sua mão caiu imediatamente, e batidas urgentes soaram na porta. Senhor Bai Livuzi, você está aí? A voz da garota era suave e doce. Como um gatinho assustado procurando abrigo com seu mestre. Quem é? A voz baixa e rouca de Bai Livuzi soou lentamente. Ela não abriu a porta, apenas perguntou. Sou eu. Seu sobrinho, o detetive Shannon, que foi convidado por causa do calor. Shannon respirou fundo, temendo que ela se recusasse a abrir a porta, e sua voz ficou mais suave. Ao mesmo tempo, ele observava com o canto do olho o fantasma que se aproximava. Senhorita Shan, o que aconteceu para você não voltar para o quarto para descansar tão tarde e me procurar? A voz de Bai Livuzi estava muito perto, como se estivesse parada atrás da porta. Ela disse calmamente. A senhorita Shan não disse da última vez que homens e mulheres não devem ter contato próximo? Está muito tarde agora. Acho que não é apropriado abrir a porta. Shannon cerrou lentamente os punhos de raiva. Ela diria que eu tenho segundas intenções. Bai Livuzi riu levemente. Shannon podia imaginar sua expressão desagradável. Ele resistiu ao desejo de socá-la. Neste momento, o cheiro de sangue que ele podia sentir estava ficando mais forte. Shannon não pôde deixar de olhar para trás. O fantasma sem cabeça estava se aproximando passo a passo com um machado. Vários fios de cabelo quebrado estavam presos no machado. A cada passo, ele deixava uma pegada de sangue no chão. Bai Livuzi. Shannon retraiu o olhar e bateu na porta com força. Deixe-me entrar rapidamente, ou eu vou morrer. Eu posso deixar você entrar, mas você tem que concordar com um pedido meu. Bai Livuzi não estava nada preocupada.
As palavras que ela disse carregavam a intenção de tirar vantagem da situação. O machado foi jogado na cabeça de Shannon. O machado rasgou a noite silenciosa com a aura maligna de um fantasma. Nas pupilas de Shannon, a sombra do machado estava gradualmente se ampliando. Shannon sentiu o cheiro da morte. Em um momento crítico, uma mão se estendeu da porta que se abriu para dentro. Agarrou a cintura de Shannon. O machado raspou a ponta do nariz de Shannon e bateu no chão, cortando alguns fios de cabelo que flutuavam no ar. A porta fechou-se. Shannon encostou-se na porta. Devo dizer, essa cena de um herói salvando uma beleza é realmente fácil de se apaixonar, só que Shannon sempre sente que esta cena é muito familiar. Ela vagamente se lembra de quando o ônibus escolar teve um acidente. Foi também uma mão que a abraçou, e pareceu dizer algo ao seu ouvido, mas ela não conseguia se lembrar. O peito de Bairlius quase pressionou seu corpo. Os cílios de Shannon tremeram levemente e ela virou a cabeça. Você pode me soltar agora. O cheiro agradável de gardênia dentro da casa permitiu que os nervos tensos relaxassem. Shannon teve um momento em que não conseguiu controlar o pensamento de que seria bom se seu namorado fosse como Bairlius. Seja a aparência ou o físico, tudo atingiu perfeitamente suas preferências. Shannon se lembra. O namorado perguntou indiretamente a ela que tipo de garoto ela gostava. A aparência que ela descreveu era quase a mesma de Bairlius. Shannon bateu na cabeça. Ela deve estar há muito tempo neste lugar fantasmagórico para ter a ideia absurda de que o namorado e Bairlius são a mesma pessoa. O que você está pensando aí balançando a cabeça? Bairlius já se sentou na cama, segurando um livro nas mãos e folheando. Não estou pensando em nada. Shannon voltou a si, o rosto corado de vergonha. A propósito, qual é o requisito que você disse agora? Bairlius levantou a cabeça, os olhos profundos e escuros. Na luz fraca, parecia haver segredos infinitos escondidos. Ela não sabia no que estava pensando. Abaixou a cabeça e continuou a folhear o livro. Eu ainda não pensei nisso. Te direi quando pensar. Shannon não sabia se era por causa da luz. Por alguns segundos, o olhar de Bairlius para ela pareceu muito culpado. Não. O que ela está tramando? Shannon moveu os pés vagarosamente e sentou-se no sofá. Colocou as mãos nos joelhos e esperou que Bairlius dormisse. Seria mais fácil para ela entrar furtivamente no escritório depois que ela adormecesse. Bairlius terminou de folhear um livro. Shannon pensou que ela ia dormir, mas ela virou o livro de volta para a primeira página e começou a lê-lo novamente. Os olhos de Shannon estavam cansados de esperar e ela descobriu algo. Você está segurando o livro de cabeça para baixo. Os dedos finos beliscaram o livro por um momento. Bairlius levantou os olhos para olhá-la. Quanto tempo você vai ficar sentada no sofá? Os olhos de Shannon brilharam ao ouvir isso. Você vai descansar? Eu não vou fazer barulho para te incomodar. Mas a ideia dela de aproveitar a oportunidade para fazer algo ruim enquanto ela estava dormindo estava toda escrita em seu rosto. Bairlius virou a cabeça, deitou-se e cobriu-se com o cobertor. Estou descansando, ok. Shannon estava tão animada que quase pulou. Ela rapidamente cobriu a boca e parou de fazer barulho. Depois de esperar silenciosamente por mais de 10 minutos, Shannon estendeu a mão e acenou na frente dos olhos dela. Vendo que não havia reação, ela se virou e caminhou na ponta dos pés em direção ao escritório. A porta do escritório estava trancada e não podia ser aberta sem uma chave. Shannon olhou ao redor da sala. Descobriu que havia algo sob o livro de Bairlius. Ela teve que voltar para a cama. O livro estava no lado interno do travesseiro. Shannon cuidadosamente apoiou uma das mãos na beira da cama, com a maior parte do corpo estendido sobre Bairlius. O livro foi aberto e os dedos empurraram-no para longe. Uma chave antiga foi revelada. Shannon não pôde deixar de sorrir ao encontrar a chave tão facilmente. Mas ela não percebeu que a pessoa sob ela soltou um leve gemido. Junho-se silenciosamente caminhou atrás de Shannon. Quando ela estava prestes a se levantar, ele a empurrou. Shannon não conseguiu se firmar e caiu em cima de Bairlius. Ela abriu os olhos horrorizada e, por coincidência, beijou o queixo de Bairlius. Shannon ficou em seus braços por um longo tempo, sem ousar se mover. Depois de confirmar que ela não estava acordada, ela saiu da cama e abriu a porta do escritório. Shannon rapidamente examinou as estantes. Sem sucesso. Então ela voltou seus olhos para os livros abertos na mesa. Parecia que Bairlius estava lendo recentemente. As fontes acima eram muito complicadas, como mosquitos antigos. Shannon não as reconhecia. Ela folheou algumas páginas aleatoriamente e foi abrir as gavetas. Finalmente, na gaveta inferior, encontrou um jornal antigo.
A manchete da primeira página do jornal antigo. Talvez esta seja a chave para eles saírem daqui. Shannon sentou-se no sofá. Ela adormeceu atordoada. Uma onda de frio a atingiu. Shannon estremeceu e acordou inexplicavelmente. Ela esfregou os olhos sonolentos. Ela vagamente viu flores de gelo nas janelas. O que parecia inverno repentinamente em um dia de 28 graus Celsius negativos. Não havia nada para se cobrir no sofá. Se continuasse assim, ela pegaria um resfriado mesmo que não morresse congelada. Os olhos de Shannon involuntariamente se voltaram para a cama. Depois de hesitar por um momento, ela respirou em suas mãos e não pôde deixar de se levantar e entrar no cobertor macio. Ela não ousou pegar muito cobertor e se encolheu no canto mais distante de Bai Lius, fechando os olhos. Não muito depois de fechar os olhos, o homem que estava deitado de costas virou-se de lado, seus olhos estreitos cheios de fascínio frenético. Shannon dormiu atordoada, sentindo uma fonte de calor ao lado dela, e inconscientemente a abraçou. Bai Lius olhou para a pessoa que voluntariamente entrou em seus braços e ficou muito satisfeita. A noite pertence a ela. A pessoa adormecida também pertence a ela. Junho se envolveu-se excitadamente na panturrilha de Shannon, usando o tentáculo suave e lentamente como se estivesse olhando para a noite. Uma manhã, quando Shannon abriu os olhos e encontrou os olhos de Bai Lius, ela levou um susto. Ela estava agarrada em Bai Lius e com mãos e pés, quando normalmente ela dorme tão quieta. Shannon só queria sumir. Ontem à noite, a senhorita claramente dormiu no sofá, mas esta manhã apareceu nos meus braços. A senhorita Chan faria bem em me dar uma explicação. A expressão de Bai Lius estava séria enquanto apertava o colarinho ligeiramente aberto de seu roupão. Shannon estava envergonhada e irritada. Você está me tratando como uma bandida? Não é. Bai Lius perguntou de volta, levantando um dedo para apontar para a marca vermelha em sua bochecha. Além disso, a senhorita Chan deve ter me confundido com seu namorado. O beijo foi bem forte. Shannon quis se defender, mas a marca de beijo no rosto de Bai Lius era muito óbvia, deixando-a sem como se defender. Bai Lius sorriu ironicamente. Senhorita Chan, não me diga que você não tem namorado, só queria que eu baixasse a guarda. Para se aproximar de mim, não é? Shannon abriu a boca, agora mesmo que tivesse 100 bocas. Ela não conseguiria explicar. Eu não queria me aproximar de você. Depois de jogar essa frase, Shannon fugiu. Terceiro andar, quando o sol brilhava. Tudo que foi destruído pelo fantasma sem cabeça voltou ao normal. Neste momento, Dong Mai e Lin Chong estavam batendo na porta de Shannon, mas não havia som dentro da sala. Dong Mai abaixou a cabeça para girar a maçaneta. E só então notou o miolo da fechadura severamente deformado. Seu coração deu um salto. Shannon não voltou para o quarto ontem à noite? Será que ela foi? Antes que Xiao Bai pudesse entender, Lin Chong recuou alguns passos. Xu Li chutou a porta, descobrindo que o quarto estava vazio. O som do chute na porta foi alto, alarmando Wang Tongtong e Gogo Jiao, que moravam ao lado, e os outros também saíram. O rosto do grupo ficou extremamente feio. O que está acontecendo? Ontem à noite, depois que descemos, Shannon não voltou para o quarto. Dong Mai franziu a testa e murmurou. Wang Tongtong respondeu com o rosto pálido. Ontem à noite, eu acho que ouvi um grito. Depois que impedimos o fantasma, Xiao Qian e Zhou Yu voltaram para seus quartos sem problemas, e Shannon também chegou à porta do quarto. Logicamente, ele deveria ter entrado. Du Ziten varreu todos na sala com os olhos, respirou fundo. Onde está Li Qian? Por que não o vejo? Xiao Qian estava perto da porta, então ele foi chamar Li Qian. Em poucos segundos, Xiao Qian voltou correndo com uma expressão de horror no rosto. Ele apontou para trás, ofegando pesadamente. Sua garganta parecia estar sendo estrangulada e ele não conseguia falar. Logo, todos souberam por que ele estava assim. Li Qian estava morto. A morte era a mesma de San Yui. Mas ele mesmo não sabia que estava morto. Ao ouvir Xiao Qian chamá-lo, ele o seguiu. Mas por que vocês estão me procurando? O cabelo de Li Qian estava coberto de sangue seco. Metade do rosto estava borrado e a outra metade era assustadora. Seus olhos vasculharam rigidamente a multidão. A voz de Suya soltou uma risada estranha. Por que Shannon não está aqui? Ele está morto? Dong Mai cerrou os punhos. Você trancou a porta? Sim. Li Qian abriu a boca, e costuras em seu pescoço sangravam. Ele é apenas um canalha. Eu não gostava dele há muito tempo. Não posso matá-lo? Dong Mai parecia furioso, mas com medo de que Li Qian fosse um fantasma e causasse problemas a todos, ele teve que se calar. E Dong Mai não tinha medo nem um pouco. Shannon está morto. Li Qian.
Você acha que ainda está vivo? O que você quer dizer? Li Qian falou pausadamente. Você quer me matar? Dong Mai balançou a cabeça. Não. Você não percebeu que seu pescoço está quebrado? Você já morreu. Meu pescoço. Li Qian estendeu a mão em choque para tocar seu próprio pescoço. Depois de tocar uma fenda ao redor, ele ficou atordoado. Percebendo que estava morto, Li Qian soltou uma risada fantasmagórica e atacou Dong Mai maldosamente. Lin Chong bloqueou Dong Mai. Ele agarrou o pescoço de Li Qian com uma mão e pressionou sua cabeça com a outra mão e torceu com força. A linha se rompeu. A cabeça e o corpo de Li Qian se separaram. Dong Mai não queria desperdiçar seu próprio Bai Giku. Ele abaixou os olhos, considerando isso uma vingança por Anan. Os olhos de Dong Mai estavam vermelhos. Wang Tongtong e Gogo Jiao também não puderam evitar as lágrimas, embora não tivessem passado muito tempo com Shannan no jogo escaldante. Shannan o salvou. Eles não tiveram tempo de retribuir. Em transe, uma voz feminina suave veio com um choque. Por que vocês estão todos chorando? Quem disse que eu estava chorando? Dong Mai enxugou o rosto com a voz rouca. Eu não. Suas palavras pararam. De repente, ele virou a cabeça para olhar para a porta. Todos os outros também viraram a cabeça em uníssono. Não há fendas no pescoço de Shannan. Definitivamente não é um fantasma. Dong Mai respirou aliviado. Ele se aproximou e abraçou Shannan, dando tapinhas em suas costas. Tudo ficará bem. Shannan estava prestes a revelar as pistas que descobriu na noite passada. O mordomo já havia aparecido na porta para lembrar que era hora do jantar. Todos tiveram que descer as escadas. Quando desceram, Bai Li Wuzi estava sentado na sala de estar bebendo chá. Ele levantou a cabeça depois de ouvir o barulho. Os olhos se concentraram em Shannan. Ele largou a xícara de chá e desabotoou os 2 botões superiores com seus dedos longos e finos. Virando o rosto deliberadamente, Dong Mai olhou para a marca no rosto de Bai Li Wuzi pensativamente. Ele perguntou repentinamente a Shannan. Você dormiu no quarto dele ontem à noite? Dong Mai tinha um sorriso no canto da boca e seus olhos estavam cheios de curiosidade. O rosto de Shannan ficou corado e ele assentiu. Ele desceu rapidamente as escadas, ignorando deliberadamente o olhar de Bai Li Wuzi. Estava indo para o restaurante. Shannan não conseguiu escapar. Bai Li Wuzi o conteve. Vendo Shannan parado imóvel, Dong Mai sorriu e o empurrou. Ele podia perceber que o buff de terror inexplicável que apareceu nesta cópia não tinha intenção de matar pessoas. Todos os seus comportamentos pareciam ser apenas para se enroscar em Shannan. Bai Li Wuzi curvou-se ligeiramente para perto de Shannan, seu olhar pousando em seus lábios úmidos. Lambendo inconscientemente o canto dos lábios, encontrei um bom livro e gostaria de convidar você para ler comigo. Shannan estava com medo de perder pistas e não recusou, mas ele teve que esperar até que ele brincasse com Quer antes que ele pudesse comer o café da manhã. Quer mal podia esperar para jogar, mas desta vez Shannan sugeriu jogar esconde-esconde. Eles precisavam de tempo para discutir pistas. Esconde-esconde era muito adequado. Quer pensou um pouco e concordou com a proposta. Antes de começar o jogo, Shannan perguntou casualmente, onde está sua bola? Por que você não te vejo brincando com ela? O rosto rechonchudo de Quer estava cheio de confusão. Que bola? Eu não tenho uma bola. Shannan ficou chocado. A bola realmente desapareceu. Quer ficou na parede, cobrindo os olhos. Eu vou começar a contar. Vocês se escondam rapidamente. Os jogadores se dispersaram como pássaros e feras. Dong Mai continuou observando enquanto corria. Encontre-se no quintal. Debaixo da pérgola perto do terceiro canteiro de flores em um momento. Tenha cuidado para não atrair Quer para lá. Shannan, enquanto Quer contava até 15, correu para a vila. Guogo Jiao e Zhou também entraram. A sala de estar e o restaurante da vila podiam ser vistos de relance e não havia onde se esconder. Havia apenas uma lareira grande decorativa ao lado do restaurante. Não havia fogo na lareira. Zhou cerrou os dentes e rastejou para dentro. Shannan olhou para a cortina da janela do chão ao teto e se escondeu atrás dela. Eu vou encontrar vocês. A voz alegre de Quer se aproximava. Ele não ficou muito tempo no quintal e entrou diretamente na vila. Quer ficou na porta, olhando para dentro da sala. Eu já te vi. Saia rapidamente. Não sei se ele foi assustado pela poeira. Havia um farfalhar de poeira caindo na lareira. Quer olhou brevemente para dentro da lareira. Como ninguém parece se importar com a pessoa na lareira, eles podem simplesmente ignorar. Afinal, a pessoa se escondeu com muito cuidado e está jogando o jogo a sério.
Mas se esconder atrás da cortina não faz sentido. Saia logo ou ele vai morrer. Ele puxou a cortina de repente, mas não havia ninguém lá. Quer riu. Ele não estava errado. Definitivamente havia alguém escondido aqui agora há pouco. O rosto de Quer ficou sombrio enquanto ele olhava para a janela entreaberta, como se tivesse entendido alguma coisa. Ele bufou triunfante. Não pense que eu não vou te encontrar desse jeito. Você não vai escapar. Quer abriu a janela na ponta dos pés e olhou para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, mas não conseguiu encontrar ninguém, e ficou furioso. Shannon se escondeu sob o sofá de veludo verde escuro em estilo europeu, ouvindo silenciosamente Quer ir para outro lugar, e esperou mais 2 minutos antes de sair. Atrás da cortina não é seguro. Shannon mudou de lugar nos últimos segundos e então abriu uma fresta na janela. Bai Van usou um galho de flor ao redor da parede para apoiá-lo suavemente, criando a sensação de que havia alguém ali. Quer foi enganado. Zouiu. Shannon chamou baixinho. Quer se foi. Precisamos sair logo. Enquanto prestava atenção aos movimentos, ele chegou à frente da lareira, mas assim que se aproximou, Zouiu caiu da lareira. Ainda havia carne e sangue queimados grudados nela. Shannon cobriu a boca tremendo. Ele forçou-se a se acalmar com o rosto pálido. Zouiu morreu. Não pode morrer mais ninguém. Shannon se virou para procurar Quer, que estava escondido na cozinha. A voz de Quer veio do corredor à direita. Embora a cozinha esteja à esquerda, certamente seria descoberto se ele fosse agora. Não há tempo para pensar muito. Shannon rangeu os dentes e saiu da mansão na ponta dos pés, chegando ao local combinado. Os outros já estavam lá. Ouviram dizer que Zouiu foi queimado na lareira. Quer, que estava escondido na cozinha, provavelmente também está em apuros. Quer não estava em uma cadeira de rodas. Suas pernas estão boas. Eu definitivamente não estava errado. As sobrancelhas de Shannon franziram, sua voz suave, mas firme. Quer está sentado em uma cadeira de rodas. Embora suas pernas estivessem cobertas por um cobertor, o lado direito estava afundado e vazio. Você não se enganou. As pernas de Quer devem ter crescido recentemente. Ele se disfarçou muito bem, mas sua maneira de andar o entregou. O que você quer dizer com recém-cultivado? Barriga doendo, rosto cheio de descrença. Isso não é repolho chinês. Pode crescer aleatoriamente? Dom Renan respondeu a esta pergunta e levantou o outro ponto. Os pais de Quer são casados entre parentes próximos. Se você sabe que há um problema e continua fazendo isso, deve haver uma tentação de benefícios ainda maiores. Descobrir a chave para isso e o problema com as pernas de Quer, acho que podemos passar de nível. Ao ouvir a especulação de Lin Chong, Shannon pegou o jornal. Acho que sei o motivo. Enquanto falava, ele o abriu no meio de todos, apontando para a maior reportagem, há décadas. Um rico local à beira da morte, de repente, recuperou a aparência de meia-idade da noite para o dia. Um repórter o entrevistou. E ele disse que havia encontrado a maneira de obter a vida eterna. Wang Tonton ouviu confusa. O que isso tem a ver com nossa aprovação? As pupilas de Dong Mai encolheram, e ele de repente pensou em um detalhe. As roupas de Culi. Roupas. Lin Chong não entendeu. As roupas de Culi não servem. Dong Mai respirou rapidamente. Seja camisa ou calça, tudo estava muito grande. Eu presumi que era um hábito dele. Shannon fechou os olhos, juntamente com as pistas anteriores. Suspeito fortemente que o método da vida eterna esteja relacionado à pureza do sangue. Vocês se lembram de quando perguntei a Kureir onde estava sua bola antes do início do jogo? Kureir disse que não tinha bola nenhuma e que estava com dor de estômago perto o suficiente para ouvir. Como ele poderia não ter uma bola? Saiu e morreu por causa da bola. Ele está mentindo. No entanto, Shannon disse que Kureir não estava mentindo. Todos ficaram surpresos, e Dong Mai reagiu olhando para Shannon. É a cabeça. Shannon fechou os olhos. Sim. Acho que é a cabeça do pai de Kureir, mas chegamos tarde demais, e agora a cabeça sumiu. As expressões de Wang Tonton e Xiao Qin estavam apáticas. Eles não entendiam como a bola se transformou em cabeça. Lin Chong estava ouvindo a história. É possível que as pernas de Culi tenham sido cortadas pelo pai deles? O objetivo é a vida eterna? A mãe deles queria impedir, mas foi esfaqueada no coração e morreu. Então, Kureir matou o pai, cortando sua cabeça. Dando voltas e voltas, voltando a cabeça, Lin Chong teve uma ideia ousada. Culi comeu a cabeça do pai, então suas pernas foram restauradas. Basta abrir a barriga dele e verificar. Dong Mai disse isso de forma muito direta, deixando Wang Tonton e Xiao Qian chocados.
Os chefões falam e fazem as coisas de forma tão despreocupada? Nesse momento, Shannon franziu a testa. É difícil. A mãe e Kureir estão protegendo o irmão. Shannon não se opôs às palavras de Lin Chong, mas sentiu vagamente que algo estava errado. Eles não podem ficar aqui por muito tempo, para evitar que Kureir não consiga encontrar ninguém e, com raiva, faça com que o fantasma da mãe mate pessoas. Então, depois de conversar sobre as pistas, todos se separaram novamente para procurar um lugar para se esconder. Shannon não planejava entrar na vila. Encontrou uma lixeira um pouco mais limpa para se esconder, mas antes que pudesse fechá-la, alguém segurou seu pulso. Shannon parou. Ele não podia ser tão azarado de ser encontrado por Kureir, certo? Ele estava pensando em como agradar Kureir. Feliz, ao levantar a cabeça, encontrou os olhos escuros e levemente baixos de Bai Liu Si. Sujo, saia. Bai Liu Si puxou seu pulso para fora. Shannon foi pego de surpresa quando suas axilas foram agarradas e ele foi tirado. Ele não o colocou no chão. Em vez disso, o carregou em seus braços em direção à vila. Eu posso andar sozinho. Shannon podia sentir os contornos dos músculos abdominais da pessoa atrás dele. Com as orelhas vermelhas, ele chutou as pernas finas, tentando fazer Bai Liu Si soltá-lo. Não se mexa. A voz de Bai Liu Si era grave. Ele simplesmente passou um braço ao redor da cintura de Shannon e beliscou seu calcanhar com a outra mão. Shannon estremeceu. Um rubor se espalhou de suas orelhas para todo o seu corpo. A parte de trás de seu pescoço era particularmente sensível. Bai Liu Si percebeu sua anormalidade e beliscou-o novamente com interesse. Ele não era humano. Era um fantasma, um fantasma. Ele não podia vencê-lo, nem podia irritá-lo. Shannon murmurou para si mesmo várias vezes. Só então ele resistiu ao impulso de revidar. Quando ele passasse de nível e saísse, ele definitivamente se vingaria. Bai Liu Si levou Shannon de volta para o quarto. Ele o soltou com desgosto e se virou para ir ao banheiro. O rosto de Shannon estava cheio de linhas pretas. Que tipo de olhar era aquele? Ele estava olhando para ele como se ele fosse algo sujo. A porta do banheiro não estava fechada. O som da água enchendo a banheira veio. Em pouco tempo, Bai Liu Si saiu do closet. Olhando para as linhas sedutoras delineadas em seu corpo, Shannon não ousou desviar o olhar. Uma mão longa e ossuda estendeu-se para ele, como se fosse desabotoar sua roupa. Shannon levou um susto. Ele recuou vários passos. O que você vai fazer de novo? Bai Liu Si franziu a testa. Lixeira suja. Preciso te limpar. Shannon ouviu e rapidamente disse. Não havia lixo na lixeira e ele não estava sujo. Bai Liu Si se aproximou, cheirando. Eu senti o cheiro. Você está fedido. Shannon hesitou. Ele levantou a mão e cheirou suas roupas. Claramente não havia cheiro. Seria o olfato dos fantasmas mais sensível? No entanto, ele realmente não tomava banho há dias. Desde que chegou aqui, ele nunca ousou ficar muito tempo no banheiro, com medo de encontrar coisas sujas. Agora, assim que o assunto do banho é mencionado, Shannon sente-se desconfortável por todo o corpo, precisando urgentemente de um banho quente para aliviá-lo. Ele disse baixinho, um pouco envergonhado, então eu vou tomar banho sozinho. Você não tem permissão para espiar. Bai Liu Si soltou sua mão com seriedade. Eu não tenho o hábito de espiar. Deixo você tomar banho porque tenho medo de quando for ler mais tarde. Você sujou meu livro. Tenho muita vontade de socá-lo. Shannon trancou a porta do banheiro. Ele tocou a temperatura da água e tirou o casaco. Inadvertidamente, seu olhar periférico avistou uma peça de cogumelo voltada para ele no balcão. Shannon piscou. Era um cogumelo totalmente preto. O chapéu do cogumelo era redondo e adorável. Shannon realmente gostou, mas o preto mostra que é venenoso. O sinal é apenas um ornamento. Shannon acelerou o banho. Desde que descobriu este ornamento de cogumelo, ele sempre sentiu que havia um par de olhos espiando na sala, pegajoso e escaldante, deixando-o desconfortável. Quando Shannon saiu vestido, Bai Liu Si estava sentado no sofá com os olhos fechados para descansar, ouvindo o som. Ele abriu os olhos e examinou Shannon. Bai Liu Si preparou um conjunto de roupas novas para ele. Shannon não foi tímido e as trocou diretamente. Só depois de sair ele percebeu que algo estava errado. Essas roupas pareciam ser as mesmas que Bai Liu Si estava vestindo hoje, roupas de casal. Venha, é hora de ler. A voz de Bai Liu Si estava rouca. Song Ling moveu o pomo de Adão. Ele estava sentado em um sofá individual. Shannon teve que caminhar até o lado e sentar no sofá. Ele juntou as pernas e colocou os dedos brancos e finos sobre os joelhos.
Sua aparência era bem comportada e inofensiva. Bai Livuzhi ergueu os olhos. Você consegue ver o livro assim? Então, onde devo sentar? Shannan estava confuso. Por que você não se senta aqui? Eu gosto desta posição. Bai Livuzhi bateu no braço do sofá irracionalmente. Você pode sentar aqui. Shannan pensou que se seu namorado fosse assim, ele definitivamente o chutaria. No entanto, seu querido namorado é a pessoa mais maravilhosa do mundo e não seria tão indelicado quanto Bai Livuzhi. Shannan pensou em seu coração. Chateado, ele se resignou ao seu destino e se sentou. Não há como. Uma boa garota não luta contra fantasmas masculinos. Bai Livuzhi abriu o livro. Shannan ainda não conseguia entender o texto do livro. Bai Livuzhi traduziu e leu para ele. A história é simples. É sobre uma garota humana que se apaixona por um fantasma. A garota não sabia a identidade do fantasma no começo, mas depois de saber, ela não apenas não desgostou, mas também se tornou um fantasma para seu namorado resolutamente. O rosto de Shannan estava cheio de linhas pretas. Ele suspeitava fortemente que Bai Livuzhi estava inventando coisas. Como poderia haver esse tipo de conteúdo neste livro? Bai Livuzhi fechou o livro, seus olhos cheios de obsessão. Shannan, você estaria disposto a se tornar um fantasma por seu namorado? Não. Mas Shannan não ousou dizer isso. E se fosse uma condição de morte? Ele não respondeu corretamente. Bai Livuzhi iria matá-lo. Shannan riu secamente algumas vezes. Por que mudar a pontuação? Acho que um humano e um fantasma também seriam bons. Mas ele já estava xingando por dentro. Bobagem! Uma garota deveria terminar quando soubesse que o outro não é humano. É melhor fazer um ritual. Os mundos humano e fantasma não são conectados. A garota deve morrer. Só assim elas podem ficar juntas para sempre. A expressão de Bai Livuzhi se distorceu. Shannan, você quer? Assim que ela terminou de perguntar, Shannan de repente sentiu algo apertando seu pescoço, lentamente roubando sua respiração. Ela virou os olhos com dificuldade, olhando para Bai Livuzhi, que a atacou sem hesitar. Uma luz escura e excitada brilhou em seus olhos negros. Sua voz rouca era perigosamente encantadora. Não tenha medo. Eu serei rápida. Não vou deixar você sofrer muito. Solte. Solte. Shannan mal conseguiu dizer algumas palavras, agarrando desesperadamente o braço de Bai Livuzhi com as duas mãos. Lágrimas transbordaram de seus olhos, embaçando a visão de Shannan. Não chore, querida. Uma mão fria passou por seu rosto, limpando carinhosamente as lágrimas e beijando o canto de seus olhos. No segundo seguinte, batidas violentas na porta soaram novamente. A voz de Dong Mai estava ansiosa. Shannan, você está aí? Um brilho cruel passou pelos olhos de Bai Livuzhi, que foi interrompida. Ela abraçou a pessoa em seus braços de uma forma possessiva. Vaza. Bai Livuzhi falou primeiro. Dong Mai, do lado de fora da porta, não foi embora. Ela bateu na porta novamente. Está na hora do jantar. Todos estão esperando Shannan para jantar. Você não quer que ela passe fome, quer? Dong Mai estava apostando na especialidade de Bai Livuzhi por Shannan. Ela não suportaria ver Shannan sofrer. A porta se abriu com um estrondo. Uma fenda fina se abriu. Dong Mai suspirou de alívio. Parecia que ela havia apostado certo. O interior estava escuro. A grande mão do homem abraçava a garota em seus braços, parecendo um rakshasa e um guardião. Shannan. Dong Mai não ousou pegar a pessoa diretamente, parando a poucos passos de distância e gritando. No instante em que o ar fresco entrou em suas narinas, Shannan abriu os olhos de repente. Ela estava deitada no braço de Bai Livuzhi, respirando avidamente. O homem estava apenas preocupado em dar tapinhas nas costas de Shannan com sua mão esguia, umas vezes sim, outras não, ajudando-a a se acalmar, mas sua expressão estava muito infeliz. Lembre-se de voltar mais tarde. Dong Mai notou as marcas de estrangulamento no pescoço de Shannan. Ela perguntou discretamente, Shannan, todos estão esperando você para jantar. Desça comigo rapidamente. Até que Dong Mai veio salvá-la. Shannan usou as mãos e os pés para sair dos braços de Bai Livuzhi. Ela pegou a mão de Dong Mai e foi embora sem olhar para trás. Depois de sair do quarto andar, Dong Mai franziu a testa, preocupado, e perguntou o que estava acontecendo. Provavelmente ativou uma condição de morte. Shannan tocou cautelosamente as marcas de estrangulamento em seu pescoço. Felizmente, Dong Mai te pegou a tempo. Se não, eu temo que já estaria morto. Condição de morte. Dong Mai estava cheio de dúvidas. Bai Livuzhi não é o boss da instância do Castelo da Rosa. Restrito pelo poder da instância, ele não pode matar pessoas casualmente.
Como pode haver uma condição de morte? Shannon não sabia disso e disse honestamente. Bai Livuzi me contou uma história e me perguntou se eu estaria disposto a me tornar um fantasma de bom grado por meu namorado, como a heroína da história. Eu não respondi corretamente e ela agiu, vendo os cantos da boca de Dong Mai se contraindo. Shannon piscou. O que foi? Será que eu entendi errado? Não é nada. Dong Mai riu secamente. Dong Mai não podia dizer abertamente. Só podia lembrar secretamente a Anan, no futuro, fique longe de Bai Livuzi. Você não disse que tem um namorado? É melhor se casar logo depois de sair. Casar. Shannon sorriu amargamente. Dong Mai viu. Eu só comecei a faculdade agora. E eu nunca nem vi meu namorado. Mesmo antes de entrar. Eu até terminei com ele. Ai, terminado pode voltar. Casar na faculdade não dá créditos extras? Quarto andar. Bai Livuzi sentou-se no sofá sem se mexer, mantendo a postura de quando Shannon saiu. Esposa não está disposta a morrer por mim. O rosto do homem estava cheio de solidão. Vários junchi negros se espalharam no ar, lutando para abrir a porta e perseguir a pessoa que partia. O dono do junchi não tinha tempo para se preocupar com eles neste momento. Um olhar triste e magoado apareceu em seu rosto frio e distinto. Seus longos dedos se moveram levemente e um celular preto apareceu do nada na palma de sua mão. Havia apenas um contato no celular com a observação esposa. A última mensagem era, terminamos. Bai Livuzi cobriu dolorosamente seu coração. Será que a esposa realmente vai me abandonar? Sem a esposa, eu morreria. Os junchi ficaram atordoados, olharam para a porta com relutância e então correram para trás ressentidos e pousaram no corpo do homem. Pegaram o celular e deram um tapa no homem sentimental juntos. Chorar, chorar, só sabe chorar. Homem inútil. Não ter esposa já não basta, por que tem que nos prejudicar também? No refeitório, Dong Mai trouxe Shannon de volta. Todos ficaram encantados. Ying Kuer estava lá. Era inconveniente para todos trocar informações, então, depois de comerem rapidamente, todos se reuniram novamente no quarto de Lin Zong. Ao subir, Shannon reclamou de dor de barriga, falando sobre o que aconteceu no jogo de esconde-esconde. Fomos todos pegos. Curiel ouviu dizer que você foi levado por Bai Livuzi, mas não ficou bravo. Shannon assentiu. Na verdade, ele estava mais preocupado com Guogu Geogiao. Felizmente, Guogu Geogiao estava bem. Assim que todos entraram na sala, ele anunciou seriamente que tinha algo a dizer. Eu vi o corpo do pai de Curiel. Lin Zong ficou sério. Conte-me os detalhes. Depois que eu e Shannon Zouil nos separamos, eu me escondi sozinho na cozinha. Lá havia um duto de ventilação velho. Eu estava planejando me esconder lá dentro para sobreviver à primeira rodada e então encontrar todos para nos reunirmos. Mas eu não esperava. Ele fez uma pausa, apertando os dedos até ficarem brancos. Mas eu não esperava ver o mordomo empurrando um corpo para fora do porão, e Curiel estava lá. Ele estava segurando a cabeça de Zouil. Wang Tonton cobriu a boca ao ouvir, e Guogu Geogiao continuou. Eles costuraram a cabeça de Zouil naquele corpo, dizendo coisas como dar para Curiel comer. Dor de barriga, exclamou. Estava tudo conectado. A expressão de Lin Zong era solene. De certa forma, a cabeça de Zouil se tornou a cabeça do pai de Curiel. Além de San Yui, eu suspeito seriamente que a cabeça das outras pessoas também foi costurada. Se for esse o caso, Curiel tem mais de uma cabeça em seu estômago. Temos que encontrar a verdadeira no meio. Shannon olhou para a hora. Massacre. Mas Shannon sempre teve uma pergunta. Até agora, eles viram os pais de Curiel matando pessoas. Eles também foram perseguidos pelo mordomo fantasma, e Shannon quase foi morto por Bai Livuzi, mas ninguém viu. Curiel, como um chefe, agindo. Ele é realmente um fantasma? Sem esperar que Shannon pensasse muito. Não falta muito para meia-noite. O tempo urge. Lin Zong empurrou os óculos. Sua voz inexplicavelmente fez as pessoas se sentirem à vontade. Alguém precisa distrair o fantasma sem cabeça daqui a pouco. Eu e o antigo jogador da cidade de Dong Mai vamos jogar a cabeça fora. Que tal eu ir junto? Dor de barriga, cerrou os punhos, determinado. Existe um fantasma protegendo Curiel? Se lutarmos, vocês provavelmente não conseguirão liberar suas mãos. Se eu for junto, posso ajudar um pouco. Depois que o plano foi arranjado corretamente, exceto Dong Mai, Ling Chong e Dor de barriga ficaram em seus quartos. Shannon e os outros foram para o quarto de Xiao Qian. O fantasma sem cabeça atacará pessoas que não estão em seus próprios quartos. Ling Chong e os outros podem aproveitar esta oportunidade para descer.
O relógio na parede emitiu um estrondo. Meia-noite chegou. Do lado de fora, de repente veio o som estridente do machado raspando no chão e os passos pesados do fantasma sem cabeça estão todos indo para o Zai. Xiao Qian ficou imediatamente em alerta, segurando a perna da cama que havia desmontado e bloqueando na frente das meninas. O machado bateu violentamente na porta e uma rachadura apareceu instantaneamente na porta de madeira frágil. O fantasma sem cabeça chutou a porta com um chute forte. Xiao Qian, que estava mais perto da porta, não teve tempo de se defender. Ele foi atingido no meio pela porta que caiu. Um grande pedaço de sua carne foi cortado à força. O bastão na mão de Xiao Qian caiu. Ele cobriu a ferida e sua testa estava cheia de suor frio por causa da dor. Wang Tonton rapidamente se abaixou e pegou o bastão. Quando o fantasma sem cabeça levantou o machado para cortar Xiao Qian, ela o atingiu vigorosamente no braço do fantasma sem cabeça. Este golpe não causou nenhum dano substancial ao fantasma sem cabeça. Wang Tonton foi chutada para longe pelo fantasma sem cabeça. Suas costas bateram pesadamente na parede e ela caiu de joelhos no chão. De repente, ela cuspiu um bocado de sangue. Eu vou lutar com você. Os olhos de Gogo Jiao ficaram vermelhos. Ela queria ir para a morte com as mãos vazias. Não seja impulsivo. Shanna a abraçou. Nós juntos não somos páreo para ela. Só podemos superar isso com inteligência. Shanna notou as marcas de sutura no pescoço do fantasma sem cabeça. Se o fantasma sem cabeça tem uma fraqueza, deve ser o pescoço. Ei! Você não está procurando sua cabeça? Shanna respirou fundo e gritou para o fantasma sem cabeça que estava prestes a atacar Xiao Qian novamente. Contanto que você me mate, você terá uma cabeça. Do outro lado, Du Ming fez uma cambalhota para trás perigosa para evitar a adaga que estava sendo acenada para ele. De repente, ele percebeu que todos nós fomos enganados antes de morrermos. O boss desta cópia não é calor, mas sim a severidade. Em um lugar escuro, o menino de terno inclinou a cabeça e sorriu. Adivinhou? É uma pena que vocês tenham entendido tarde demais.